Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malcanics, aquele programa, quadro ou, enfim, de sábado à noite, onde a gente resgata todas as suas falhas e sucessos do passado, porque hoje nós vamos falar de Memoriam em Vampiro à Máscara. Acho que são só sucessos, não? Será? Então, se você falhar na cena de Memoriam, você continua tendo a vantagem que você supostamente deveria ganhar na narrativa? Será? Eu não sei. Eu não sei, a gente vai descobrir isso hoje. Então, por falar em literalmente não descobrir hoje, meu cabelo ele tá meio rebelde, ele tá jogando pra frente, tá? Então, desculpa por isso. E Tá maneiro. o que eu quero dizer é o seguinte, eu não li esse trecho de Memoriam ainda. Na verdade, eu já li há muito tempo atrás, lá pros idos de 2018, e a minha memória de peixinho dourado, então, é o mesmo que nada. Então, eu não sei o que Memoriam faz. Eu só tenho uma memória de Memoriam, desculpa pela piada ruim, muito ruim, na verdade. Eu lembro de não ter gostado. Então, eu estou aqui hoje de mente aberta para tentar recuperar este pedaço do meu passado. E quem sabe ter um sucesso com isso. O ponto interessante é que antes não tinha Memoriam, não que eu tenha achado. E outro fato também é que a gente acabou achando Memoriam como antecedente de Wraith, né? Exato. De fantasma, sei lá como traduziram, né? O Wraith. Tem tradução? Aparição. É aparição, tá. De aparição. É isso. Né? Segunda edição. Sim. Até onde a gente sabe. É na segunda edição, Pelo menos é o que o Wiki diz, né? A gente não Sim. foi a fundo procurar, mas é isso. Mas supostamente é uma qualidade que você pode comprar pra você poder ver momentos do passado de outras pessoas. Não, do que as pessoas lembram sobre você, o que a Wiki tá dizendo, parece. Tá. É bem bizarro. A você nossa ganhar informação um troço de patos que eu não sei nem o que é, sabe? Deve ser uns patinhos que faz quá pra você poder ser feliz, sabe? Deve ser isso. Então, só que não, mas a gente também não faz ideia, então se for ou se não for, dá na mesma pra gente, porque a gente não manja PN de aparição. Então... Mas os patinhos quase me convenceram, eu confesso, a querer jogar. Não. Aliás, eu acho que pra eu querer jogar Wraith, teria que ter talvez um zoológico inteiro, assim. Nossa! Daí talvez eu pensasse. Que horror. Não, é sério, eu não tenho muito appeal por outras linhas do mundo das trevas. Sim. E pra não dizer que eu não tenho mais appeal por nada além de Vampiro à Máscara, o negócio que a Gianni falou na quinta, na real, me atraiu, que é o sistema que o Valpassos fez sobre Reapers, sobre ceifadores. Então, quem sabe, futuramente. Sim. Então, já que a gente já enrolou bastante... Vamos lá? E falou até de pato. Vamos para Memoriam. Vampiros são imortais, e alguns são, de fato, muito antigos. Até mesmo o personagem dos jogadores sangue ralos podem ter décadas de vidas para recordar. Neste período, sem dúvida, um vampiro estrelou em histórias tão perigosas e dramáticas quanto aquelas jogadas na mesa de hoje à noite. Memoriam é o meio pelo qual o jogador retorna àquelas histórias, retrocedendo via flashbacks para resolver mistérios, descobrir motivos e demonstrar sua insólita presciência ao, por exemplo, ter deixado essas barras de ouro aqui há tanto tempo. Porra, é presciência, não sei nem o que essa palavra significa. Eu acho que é tipo você meio que prever algo pro futuro, talvez, que presciência é ciência prévia, então talvez seja isso. Sabe, eu acho que você não foi no lugar certo, já acabou, é só aquilo a introdução? Sim. Tá, ok. Objetivos. O jogador cujo personagem experimenta Memoriam tem uma razão para isso, que é basicamente ganhar mais dado, até onde eu sei. Além do mero turismo temporal. Turismo temporal é da hora, eu não tenho maturidade para essas expressões. Não que haja algo de errado com uma aventura em que toda a Coterie seja inteiramente composta por punks de 1980 ou cowboys de 1880, é claro, mas é melhor combinar Memoriam como algo relevante para a crônica contemporânea. O jogador explica o que ele fez, aprendeu ou iniciou no passado que poderia ter ligação com os eventos das noites modernas. Em outras palavras, ele estabelece um objetivo que seus alter egos passados já deveriam ter alcançado.
Essas regras demarcam esses objetivos, assim como fazem com a maioria das coisas, em termos de pontos. E daí a gente tem uma gradação de 3 pontos para memória. 1 ponto, a resposta para uma questão menor. 1 ponto que pode ser gasto em antecedente, 2 dados adicionais para um teste de habilidade no presente. 2. A resposta para uma questão maior, 2 pontos que podem ser gastos em um antecedente, 4 dados adicionais para um teste de habilidade no presente. E 3, a resposta a uma questão épica, 3 pontos que podem ser gastos em um antecedente, um favor maior. E vocês vão ter uma aparição felina em algum momento, enquanto o gato desfila pela frente do meu computador. Respostas. Não, tá bom já, calma. Já pode começar a comentar, acho, né? Tá, podemos então, manda. Sim, manda bala. Você quer que eu fale alguma coisa primeiro? Eu falo, então. Pode. Vamos lá. O que ele pressupõe já na descrição é que existam lapsos temporais dos personagens que não foram preenchidos. Tipo, os personagens têm que ter coisas que eles fizeram que não foi descrito no background, né? Tipo, que foi passado meio que batido, né? Sim. Com os flashbacks e com as décadas que aconteceram coisas que não aconteceram, sabe? Então, tipo, exige que pra existir isso exista em algum momento quase que uma macriação do personagem, uma macriação do cenário, uma macriação de algo. Pra isso poder rolar, né? Pode ser. Tem que ter algo faltando pra poder pôr algo nessa cena, né? Ele tem que ser algo mais simplista. Certo. Então, tipo, o problema que eu vejo, tipo, principalmente pra gente que gosta de jogar desde o abraço, né? Os personagens, é que, tipo, a gente não tem esses períodos, tipo, sem nada, né? Que, Sim. tipo, são vazios, por assim dizer. Pelo menos não na história enquanto membro desse personagem, né? E mesmo antes a gente joga muito também o background, né, do personagem. Sim. E existe definições, sabe? Tipo, o personagem foi pra faculdade, fez X tempo lá, sabe? Existem muitas coisas pré-definidas. Então, tipo, é muito mais difícil de encaixar que, tipo, tem barra de ouro escondida, sabe? Tipo, Sim. porque senão você já teria acessado em um momento antes. Exato. Me parece, tipo, quanto mais a história roda, menos chance tem de você usar um negócio desse. Porque, tipo, quanto mais passou, mais chance já teria que ter tido acessado isso antes. Menos motivação você tem de ter guardado tanto tempo algo tão precioso, por assim dizer. Sim. Então, pra mim, tipo, você jogar 50 horas com os personagens, mesmo que tenha muitos lapsos, é muito difícil chegar no momento onde, tipo, você tem um favor 3 de alguém, sabe? Um favor grande lá, o nível 3 desse negócio, né? Do Memorial, né? Tipo, os 3 pontinhos, né? Que eu não sei o que significa ainda, mas dane-se, né? Os 3 pontinhos. Sim. Pra usar. Certo? Então, tipo, isso é uma complicação que tem. Me parece muito mais uma mecânica pra one shot e pra quem... Tipo, e pras pessoas que gostam de jogar jogos meio que, tipo... Como é que é o nome mesmo? Que é cooperativo, né? Que é narração compartilhada, né? E que também não tenho muita... Tipo... E que seja um jogo meio que mais free, né? Tipo, seja mais, tipo, não se importar tanto com realismo, não se importar tanto com manter uma coerência, né? Certo. Tipo, eu acho que isso é as coisas que eu vejo como mais importante pra dar pra usar Memoriam bem, né? Sim. Um pouco do que eu vejo é isso também, pelo menos nessa descrição inicial. Que no fim das contas você tem que, entre aspas, aceitar que você não sabe o passado completo do seu personagem, por exemplo. Sim. E pra mim isso é muito difícil, porque por mais que eu não tenha, sei lá, minha personagem foi abraçada aos 20 anos de idade, por mais que eu não tenha esses 20 anos descritos de forma detalhada, pelo menos os principais eventos que levaram ela a ser como ela é hoje, eu tenho delineado, sabe? Sim. Então, dificilmente eu vou deixar um espaço num background de uma personagem minha pra que ela tenha deixado algo pra trás dessa forma, sabe? Ou então, pra ela ter um conhecimento que não foi relevante até hoje e que vai realmente fazer diferença no presente, sabe? E é um medo que eu tenho que, tipo, você deixa uma lacuna, que nem você falou, você, tipo, algumas coisas do passado mudaram ela, né? Meu medo é essa lacuna que foi criada agora, tipo, depois de 30 horas de jogo, ser algo que deveria ter mudado o seu personagem, mas nessas 30 horas não mudou, mas a partir de agora vai mudar, que você lembrou uma coisa que você não sabia antes, sabe? Tipo, sim. Ou que você sabia, mas que, tipo, não fez diferença, saca? E, tipo, isso pra mim
me causa angústia, sabe? Tipo, você tem uma memória, né, tipo, com o príncipe, por exemplo, sabe? Daí Sim. ele deve um favor pra você. Então, tipo, até então ele não devia, mas agora ele deve, então, tipo, a relação de vocês deveria ser diferente antes. E aí, na semana é. anterior, ele te carcou de verde e amarelo no meio do Elísio por causa de alguma coisa, sabe? Perde o sentido, sabe? Eu sei que é um exemplo meio tosco, mas é só pra, tipo, mostrar o ponto de que, tipo, se existe o lado mais extremo do tosco, vai existir os lados mais cinza, sabe? Tipo, que são mais complicados e que vão causar problemas, sabe? Sim. Esse é meu ponto, sabe? E, tipo, e o próximo ponto é mecânico, que é o, tipo... não parece que foram as mesmas pessoas que escreveram, porque mecanicamente um ponto de antecedente não equivale a 2 dados de habilidade. Equivale, na verdade, tipo, de forma geral, a dois pontos a um dado. A um dado. Então, tipo, eles cagaram nisso, então, tipo, você quase que... Tipo, você tem que muito precisar de algo muito específico pra valer a pena você pegar um antecedente, em vez de pegar qualquer uma das outras coisas, sabe? Tipo... Sim. E é engraçado que no nível 3 eles não escalam, né, a habilidade, isso que eu acho interessante. Porque eles exato. acho que eles acharam demais das 6 dados. Sim. E outro grande problema é que, tipo, legal, você cria o Memoriam e você põe em combate esses 4 dados, você quebrou o combate. Porque não existe uma regra pra você não pôr isso, então... Não, Sim. Mas vamos ver se depois vai ter 2 algumas... dados adicionais para um teste de habilidade no presente. Sim, eu fiz MMA, cara. Então, eu lembrei como lutar agora. Exato. Tipo, algo assim, sei lá. Participei de torneios clandestinos, sabe? Tipo, eu machuquei meu pulso, agora tá curado, agora eu posso lutar de novo, sei lá. Sim. Tipo, eu sei que eu tô tosqueando o negócio, mas tipo, o problema é que ele dá essa margem, né? A partir do momento que você não tem as coisas descritas de forma bem definida, você abre margem pra todo e qualquer tipo de coisa. Sim, mas vamos ver se eles vão definir agora. Talvez eles definem tudo que a gente falou são besteiras, né? Sim, a gente tá reagindo aos poucos ao texto enquanto a gente lê aqui com vocês. Como sempre. Respostas. Respostas podem ir de onde ficava o túnel de acesso quando este banco foi construído a quem assassinou o ex-príncipe de Miami durante o grande furacão de 1926. Caramba. Uma resposta menor ajuda o personagem do jogador em uma cena. Uma resposta maior o ajuda em um capítulo ou história. E uma resposta épica lança uma nova luz sobre toda a crônica e provavelmente concede ao personagem do jogador uma vantagem considerável. Ela também, com toda probabilidade, o coloca em um considerável perigo, mas esse é o resumo da não-vida de um vampiro. Tá, por quê? Exato. Eu não entendi o porquê. Eu acho interessante você partir desse pressuposto, tudo no mundo das trevas é uma troca, tudo vai ser, né, um conflito, você sempre tem que esperar um lado negativo de alguma coisa, mas levando isso em consideração, que a gente tá falando de personagens que vão viver durante uma eternidade, quanto menos cuidadoso você for com essas coisas, quanto menos você se prevenir contra esse preço inesperado das coisas, menos tempo você vai não viver. Então, eu acho legal você levar em consideração que, tipo, o mundo das trevas, ele é um mundo onde tem perigos escondidos a cada esquina, porém, se o seu personagem tá vivo, e principalmente se o seu personagem está vivo há muito tempo, ele tem que saber lidar com esses perigos consideráveis, porque senão não existe um motivo para ele continuar existindo. Sim, e de novo cai no problema, né? Depois de 30 horas, jogou já 30 horas, legalzinho, daí vai brotar um negócio que eu fiz 50 anos atrás, um perigo inesperado que só agora vai surgir, sabe? Exato. É tosco. Não, e por exemplo isso, tipo, É mal feito, sabe? Uma resposta épica lança uma nova luz sobre toda a crônica e provavelmente concede ao personagem do jogador uma vantagem considerável. A gente tá falando, por exemplo, de uma crônica que você já tá jogando a uma quantidade razoável de tempo e que você vai jogar uma nova luz sobre ela por algo que você supostamente já tinha porque faz parte do seu passado. Sabe? O ponto é, se você sabe quem matou o príncipe, o ex-príncipe de Miami durante o grande furacão de 1926, é sério que você esperou 50 anos pra usar isso em seu favor? Sim. Sabe? É sério mesmo que você não usou essa informação como um método pra você criar condições melhores na sua não-vida durante todos esses anos?
E esse é o problema do favor épico, né, pra assim dizer. Eu não sei porque eles puseram épica, porque não tá escrito épico antes, tá? Desce pra mim ver. Aqui, É um favor resposta maior. Resposta a uma questão épica. Uma resposta a uma questão épica, ok. Tá. Eu tava pensando no favor maior. Não. Fora que, gente, pelo amor de Deus, eu sei lá, pode ser rancinho meu, mas já deu de usar a palavra épica, né? Pelo amor de Deus. Tipo, a gente não tá, sabe? Tipo, sei lá, brincando de cowboy e bandido na infância mais, sabe? Pode ser. Eu não gosto, eu tenho um ranço dessas palavras. Épico, heróico. Pode ser. Você tem um feito miraculoso, sabe? Enfim. Palavras, né? Mas isso é um problema meu, eu sei. É foda, sabe? Tipo, a descrição... a descrição dessa parte tipo, pra ser legal ela é só horrível, sabe? Tipo, sim. Pra não dizer que ela é pior, sabe? O dia que a Tati falar que gostou de algo vai chover meteoro. Mas eu gosto das coisas. Eu acho que semana passada mesmo eu tava dizendo que eu gostei muito, por exemplo, do remake que fizeram dos Defeitos de Clã, Nosferatu e Gangrel. Eu falei que eu gosto. É complicado, mas é que, tipo, muito é... Tipo, a verdade é que a gente é meio cri-cri, a gente gosta de achar defeito nas coisas e tipo... Tem alguns elogios, sim. Mas sim. Se você precisa disso pra dormir em paz, tudo bem. Mas sim, a gente é meio cri-cri mesmo, eu concordo. Não, eu sou extremamente cri-cri e a partir do momento que a gente se propõe a pegar o texto e esmiuçar aqui, a gente tá se propondo a ser mala sem alça. Pelo menos pra mim é assim que funciona, sabe? Desde que o Haga me chamou pro Comentando Lore Sheets na primeira a gente tá vez, sendo chato já. Eu já peguei este peso de ser a mala sem alça. O fardo. Eu carrego o fardo na comunidade brasileira de falar todo o mal que a gente teria pra falar. E assim vocês podem ser felizes e falar só bem, porque já tem alguém que senta o bambu, entendeu? Né? Não, zoeira, eu sou chata mesmo. E memória é especialmente uma mecânica que a gente tem bastante dificuldade de usar, né? Sim. Mas a gente vai chegar nisso ainda. Mas eu vou dizer que existem formas de uso de memória que eu acho interessantes, mesmo que não sigam exatamente o que o livro propõe. E a verdade é que pro one shot, memória é muito bom. E para jogos mais cinematográficos, memória também é muito bom, eu acho. Ou então, por exemplo, personagens que eu não me debrucei tanto em criar eles, por exemplo, a Alana, do Crias da Anarquia. Sim, Sabe, tem a Alana branco. é uma personagem que eu tinha uma quantidade limitada de espaço que eu poderia usar pra criar um background. Então a Alana tem muito espaço aberto pra se criar, sabe, acontecimentos no passado. Mas o drama começa a acontecer quando você jogou 30 horas. Pra mim esse é o problema. Exato. O problema da mecânica do Memoir pra mim é esse. Ele é um negócio pra one shot igual o Oblivion é, sabe? Esse é o meu problema com ele. Exato. E fora que, tipo, se você tem acesso, por que os personagens do narrador não têm? Sim, então isso cria um drama na história, saca? Tipo, na minha opinião. Porque a partir do momento que der o vilão começa a usar isso, ninguém vai achar legal, sabe? Não. Então é complicado também. Vai lá. Mas daí tem toda aquela argumentação do protagonismo, que o personagem do jogador, ele supostamente deveria ser especial, então só ele tem determinadas coisas, porque ele é o pica das galáxias do momento. Tá, mas não existe mais ninguém no mundo? Dos 7 sociedade... bilhões de habitantes... e numa sociedade que supostamente é extremamente escolhida a dedo, quando a gente fala da Camarilla, por exemplo. É estranho, por assim dizer. Ok. Bônus para testes. Vamos lá. Estes bônus representam uma vantagem específica obtida com uma recordação. O jogador pode usá-los à vontade no capítulo atual ou no próximo, contanto que a rolagem beneficiada se conecte, de algum modo com a sua experiência durante a memória. Fomos amigos em 1978, o que aconteceu? Ou, agora eu me lembro, Billy the Kid me ensinou a arremessar um laço. E é sobre isso que a gente está falando até agora. Você nunca usou em situações que isso poderia ter sido decisivo, e daí você se lembra que Billy the Kid te ensinou a arremessar um laço,
E pior, você só pode usar isso durante o capítulo atual ou no próximo, porque a partir de então, passou esse tempo, eu esqueço de novo que o Billy the Kid, o fucking Billy the Kid, me ensinou a arremessar um laço. Sim. Mas é assim que a gente funciona. Seres humanos também é isso. A gente aprende algo e depois de mais ou menos uma cena ou duas, a gente esquece. Que a gente aprendeu e não consegue mais usar. Que é uma outra coisa que eu acho horrível, por exemplo... Eu desaprendi a jogar dado. Eu só sabia 2 cenas atrás. Agora não, mas jogar dado a gente desaprendeu mesmo, até onde eu sei, porque a gente não joga. Droga. Esse exemplo não funcionou. Essa mecânica é muito imbecil. Flagírios! Até você, amigo! Quem diria, não é mesmo? Uma outra coisa nesse mesmo sentido que eu fico possessa é, por exemplo, você ralou sua bunda no asfalto pra conseguir a aliança do Nosferatu, e eu tô com o Nosferatu na cabeça, desculpa. Que, sabe, tipo, você salvou a cria daquele Nosferatu e ele vai te dever uma, sabe, tipo, ele criou uma relação de lealdade com você até o fim da história. Sim, um antecedente, né? Porque você se matou pra conseguir aquela merda. Você tá falando muito alto. Perdão. Mas você não tem ela mais a partir do momento em que aquele arco se fechou e você começa um novo, sabe? Isso é um negócio que eu também não gosto. Tipo, os antecedentes, o jeito que eles defendem no jogo, né? Tipo, pela regra, ele é realmente ruim, sabe? Tipo... Você quer ler? Vai, lê os comentários. Hoje só é a primeira vez que eu falo mal de algo, vão se ferrar. Mas não é porque é a primeira vez que você fala mal de algo ou é a 10ª vez, é porque há 3 mensagens atrás você estava me criticando porque eu só pistolo nesse porcaria. E eu acho que a mecânica do Deus Ex Machina tipo, é uma bosta, sim. Sim. Eu não sei se ele falou uma bosta, porque eu completei ali uma bosta, mas acho que é o que ele quis dizer, sabe? Sim. Porque, tipo, sim, as mecânicas de Ex Machina são muito toscas e é um negócio meio revoltante, pra mim, pelo menos. Sim. Quando eu tô jogando, pra mim, precisar resolver com Ex Machina, tipo, o narrador resolveu com Ex Machina, pra mim, tipo... Me deixa louco da vida. Me deixa louco. Mano, eu prefiro morrer, sabe? Me deixa morrer, sabe? Mas não resolve com Ex Machina, sabe? Não põe um Ex Machina no senso, sabe? Tipo, sim. É um negócio que me incomoda demais. Eu tenho uma sensação de frustração muito grande quando é o personagem do narrador que entra, que do nada surge na cena sem motivo nenhum pra estar ali, só pra não deixar o personagem jogador se ferrar pelas escolhas ruins que ele tomou, sabe? Sim, eu odeio isso também. Eu entendo fazer uma mecânica pra alterar valor de dados pra fazer algo por pouco e trills e tal. Tipo, inspiração do D&D 5ª edição. Que é o sucesso com custo no Vampiro à Máscara, né? Você assume que você vai ter o sucesso com custo é muito bom. Um ponto negativo, mas você vai conseguir fazer o que você desejava, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu adoro sucesso com custo e, tipo, na verdade, eu adoro qualquer coisa que, tipo, tirar um pouco da variância dos dados. A verdade é essa, né? Qualquer coisa que tire a variância dos dados e traga o protagonismo de volta pro jogador... A decisão de volta fora do dado pra planejamento, pra decisão, eu acho maneiro pra caramba. É uma coisa que eu gosto também. Eu acho bem maneiro. E é algo que a gente vai falar em relação à memória daqui a pouco também. Né? Sobre essa questão do planejamento e de tirar essa questão do Ex Machina. Eu só quero dizer que isso já tá planejado, tá? Eu tô fingindo que não, mas já tá planejado. Que eu não lembro, na verdade, não. Não, eu sei do que a gente tá falando. Ótimo, obrigado. Quer dizer, do que eu tô falando. Ótimo, obrigado. Pontos a serem gastos. Pontos a serem gastos em um antecedente adicionam a rolagem ou beneficiam de algum outro modo o personagem do jogador enquanto a história durar. Este benefício pode afetar a história atual ou o personagem do jogador pode guardá-lo para outra história. Uma vez gastos, os pontos se perdem. O jogador usou a vantagem, gastou o capital, etc. Os narradores devem ficar à vontade para permitir qualquer número de metas possível em memória, de recuperar força de vontade, a aprender uma fórmula para um elixir alquímico ou ganhar o privilégio de consultar um arquivo-chave dos Nosferatu. Tá vendo? Nosferatu é a rede. Apenas estabeleça o valor em pontos interpolando na mesa ou baseie o valor em outras vantagens medidas em pontos. Acho que é só isso. Tá, é só isso. Por enquanto. Não tenho nada a dizer sobre isso, eu acho. Na verdade eu tenho, porque aqui tá dizendo, né, os pontos a serem gastos em antecedentes adicionam mimimi.
E depois que você usou, você gastou. Os pontos se perdem. Em antecedentes, lá em cima, quando a gente falou de qualidades e defeitos, e quando a gente falou de antecedentes, existe uma mecânica que diz que se você gastou e você perde durante a crônica, você recupera esses pontos de experiência. Aqui não. Sim, mas são duas coisas que tem escrito lá. Ah. Caso você tenha comprado isso com experiência, você recupera. E daí o segundo ponto é caso você tenha ganho de outras formas e não gaste experiência pra comprar, você perde. E isso cai nisso. Mas aqui tá falando de pontos a serem gastos, não? Eu não vou gastar? Não. Eu achei que eu comprava esse pontinho de memória e botava ali pra usar quando eu quisesse, não? Não. Ah, ok. Memória não tem nada a ver com experiência. Ok, tá. Então de onde saem esses pontos? A gente não chegou nisso, mas pelo que eu lembro vagamente, você escolhe, basicamente, quando você vai fazer a memória. Mas isso tem que explicar, que é isso, que é agora, que eles vão explicar, eu acho. Ok. Salve, salve, Brum! Olá, Brum! Salve, salve! Pô, ficou Como da hora você seu está? desenho do Chrono Tiger. Ficou Eu da hora gostei. pra caramba. Cara, eu tô curtindo muito seus desenhos, na Sim. real. Eu fico lá só ofuscada no Insta. Mas quem não conhece o Insta do Brum, siga o Insta do Brum. Sim. Joga seu arroba aí. Acho que ele não consegue. Eu acho que ele consegue. O arroba ele consegue. Ah, tá. Nice. Joga seu arroba aí pra pessoinhas que curtem desenhos acompanhar os seus desenhos. Coitado dele. E né? seus Agora cosplays. foi posto no fogo, né? Ou não joga também. Faz o que você quiser, então. Exato. É isso. E aí, Samuca, beleza? Boa noite, Samuca. É. Já estamos pistolando. Só pra atualizar quem chegou agora. É o sistema que a gente ama. Sim, a gente ama odiar. Entrando em memória. Um vampiro que lembrasse cada detalhe do seu passado logo enlouqueceria com o acúmulo de incidentes que ofuscaria o presente em uma névoa de reminiscências. Mas é claro que a gente tá aqui pra pistolar. Mentira, a gente não tá aqui pra pistolar, a gente pistola porque é inevitável mesmo. É só voltar naquela frase. Agora eu me lembro, o Billy the Kid me ensinou a arremessar um laço. Do nada. Do nada Depois você lembra. De horas de crônica. Depois de 30 horas de jogo, você lembra que você pode arremessar um laço. E daí, detalhe, depois de uma cena ou duas, você não pode mais fazer isso. Eu só podia fazer aquela hora. Você esquece de novo. Sim. É isso que é memória. Legal. Aprovado. De lado algumas inimizades especiais ou deliciosas memórias sensoriais, os detalhes de décadas e séculos atrás desaparecem. Os vampiros devem afluir sangue para dentro de seus vasos sanguíneos há muito mortos e voltar a sentir sinais nervosos dormentes para experimentar tais memórias. Entrar em memória requer uma checagem de sangue. Um personagem dos jogadores pode entrar em um Memoriam somente uma vez por história, e o narrador também pode limitar a quantidade de Memoriams jogadas em cada sessão, geralmente não mais do que uma. Evidentemente, um personagem não pode entrar em Memoriam para recordar uma data anterior ao seu nascimento. Vários personagens podem entrar em Memoriam ao mesmo tempo se estiverem todos presentes no local e hora escolhidos. Pro lado, né, eu acho. Tá. O jogador provavelmente já tem alguma noção de onde e quando seu personagem foi abraçado. Caraca, tem alguma noção? Alguém joga sem definir isso? Eu acho que sim, é uma noção. Talvez tenha sido na América Central, sabe? Ele foi abraçado. E talvez a pessoa que criou ele era do Clatoriator, mas é um negócio que a gente não tem muita certeza ainda. O jogador escolhe o local e data que seu personagem deseja lembrar, e se tratar de um ponto cego sobre o qual o jogador ainda não decidiu nada, melhor ainda! Nossa, melhor ainda. Anote-o para referência futura. Agosto de 1918, alimentando-se de vítimas da gripe e fugindo do alistamento militar em Boston. E prossiga. Uau, fantástico. Se o Mas você não personagem... vai esquecer de novo? Vai. Por que você tem que marcar, então? Você pode estar no lugar de novo, dá nada não. Né? Ninguém liga. São tantos meses. Se o personagem entrar em memória nas circunstâncias certas, ele recebe dados extras para usar durante os conflitos lembrados e recriados na sua mente. Ele pode usar esses dados um por um, ou todos de uma vez, caso prefira. Caso ele entre em memória. 1. No lugar onde os eventos passados ocorreram, ganhe 2 dados. Logo após beber sangue mortal que estava presente na cena, como de um sobrevivente ou descendente, ganhe um dado por ponto de fome saciado.
Após beber Vitae de um personagem narrador imortal, presente na cena. Ganhe um dado por gole pequeno. Ganhe uma quantidade de dados igual à potência de sangue do doador, mais um após o gole mais profundo. E sei lá o que quer dizer, mas tudo bem, deve ser da fonte. Enquanto segura um artefato particularmente evocativo a ser usado na cena memoriam. Por exemplo, a pistola com a qual o personagem matou o xerife Pat Garrett, que é X, né? Ganhe 3 dados utilizáveis somente em testes que envolvam aquele item. O que é fantástico é que, tipo, você volta no passado e você é melhor do que você no presente. Isso que é, pra mim, é meio fantástico disso. Sim. Tipo, que é bem intenso. Que, tipo, é um ponto negativo e tanto, saca? E, tipo, outra coisa que eles defendem é que você tenha um personagem mal criado, basicamente. Um personagem com muitos lapsos e, tipo, é melhor ainda ele não ter nada, sabe? Então, tipo, pra mim, é mais ainda uma defesa de que é um negócio que é feito pra one-shots e feito pra um jogo mais, tipo... informal. Exato, exato. Eu acho que é isso mesmo, informal. E, tipo... Não tem nada errado nisso, a verdade seja dita. Sim. Mas, tipo, pra gente não funciona porque a gente gosta de um jogo muito mais... É isso que tá acontecendo, é isso que vai acontecer, e muito mais realista, né? Ele é muito mais cinematográfico mesmo. Tipo, sim. É tudo, né? A gente costuma tratar da seguinte forma. Existem as verdades do mundo, e daí, obviamente, existem os níveis dessa verdade, ou, né, as parcialidades dessa verdade que os personagens são capazes de ver, ou de presenciar, ou de se lembrar, e por aí vai. Mas a gente geralmente não trabalha com... Olha, me lembrei que eu já vi isso antes. A não ser que seja coerente. Eu sei que você tenha sido apagado da mente, sabe? Tipo... Como, por exemplo, apagado da mente, ou ocorreu num momento em que você não tinha consciência, por exemplo, infância. Ou então... Ou é um detalhe muito besta também. Tipo, sim. Aí pode ser, né? Ou então em cenas que são coisas repetitivas que acontecem com frequência, mas não são narradas em detalhes. Né? Sim. A gente vai entrar nisso depois. Em algum momento. Sim. Memória e características. Outra coisa que eu acho que é meio sem noção é que, tipo... Ele diz que um vampiro enlouqueceria após o acúmulo de tantos incidentes. Tá, quando isso acontece? Porque, tipo, a gente chega a ver, tipo, 70, 80 anos. E a gente enlouquece pelas nossas memórias. Então você teria que ver mais tempo que isso. Pra começar. A gente guarda memórias realmente relevantes. Sim. A não ser que você tenha algum problema de memória ou que você tenha experiências extremamente fortes ligadas àqueles acontecimentos, a gente costuma guardar os acontecimentos realmente relevantes do nosso passado, sabe? Sim. Geralmente, a gente pode lembrar, nossa, eu já vi este filme, sabe? Mas é muito diferente de lembrar, nossa, Billy the Kid me ensinou a arremessar um laço. Tipo, na vida real você não lembra algo que vai te dar uma vantagem, sabe? Tipo, sim. Então, tipo, não é nada realista, né? Acho que esse é o ponto principal. Exato. Que o texto meio que se perde, tipo, a gente não enlouquece, sabe? Só isso. Exato. E outra coisa também que é bizarra, que tipo, você deve gastar sangue pra ativar os neurônios. Quer dizer que esse era um vaso sanitário antes, saca? Que é isso que descreve, né? Que você faz o teste pra ativar o sangue, né? Pra sentir os sinais nervosos dormentes para entrar atrás das memórias. Tipo... Você não tá pensando e agindo o tempo todo, sabe? Já tá ativo. Você não tá utilizando as características, as qualidades e os conhecimentos que você já carregava desde o momento do seu abraço. E que você continuou acumulando posteriormente. E acho que uma outra dica que falta aqui, na verdade, é fazer rodar o Memoriam. Porque meio que do jeito que o sistema ele faz com que, tipo, o meta, entre as melhores escolhas, seja você só, tipo, começar a jogar, eu quero entrar em memória. Porque eu ganho vantagem de dados, sabe? Sim. Se são frenemies, além de tudo, se torna ainda melhor ainda isso. Tipo, você nunca devia começar uma sessão sem ativar a memória. Porque você quer foder os outros mesmo, então não é um jogo... E é por isso que tem que ser um jogo em trabalho em equipe, no fim das contas. E é por isso que deveria também rodar, sabe? O Memoriam não ser do dono da bola, não ter um dono do Memoriam, não ter um dono da bola do Memoriam. Que geralmente vai ser o jogador mais experiente ou, tipo, mais mal intencionado, né? Exato. E é engraçado que, tipo, mesmo sendo um negócio tão apelão, quantas gente viu ser usado numa mesa, né? Nunca. Zero. Isso é engraçado, né? Só parece que é um sistema meio complexo, saca?
Mais uma vez, eu vou jogar, né, no si da pessoa narradora. No cool do mestre. No cool da pessoa narradora. Porque, mano... Porque, tipo, cria aí algo pra eu poder usar como vantagem a partir desse momento. É mais ou menos... Que é pior que isso, né? Tipo, a gente precisa entrar aqui num tal lugar, mas eu era cliente VIP antes, sabe? Tipo, eu quero ativar a memória de como eu me tornei cliente VIP. E aí? Sim. Criei pra mim, sabe? Exato. É terrível, cara. É muito tenso. É um negócio que é bem tenso de criar do nada, sabe? É uma coisa que eu não me sinto confortável, pra ser bem honesto, tipo, de tentar criar. Seria tipo, pelo personagem estar morto, meio que o cérebro não responde a muitos sinais para aprender algo, por isso o Rouse e o Memoriam, tipo, pra um Ancilla, talvez. O problema é que você não interpreta isso durante o tempo todo que você tá jogando, sabe? Eu nunca vi alguém, mesmo que estivesse jogando com um personagem antigo, que tenha essa dificuldade de se lembrar dos recursos, e daí eu não tô nem falando de recursos no sentido das bolinhas que a gente põe, mas de todos os recursos que você dispõe enquanto indivíduo, sabe? Então, assim, eu sei... Porque são memórias realmente relevantes, né? Tipo, não é tipo, eu encontrei o Zé na rua, não. Tipo, eu sei que lá no meu cofre tem um objeto que eu roubei dos Garou que me dá esse tipo de vantagem, sabe? E memória a gente deixaria ter, né? Tipo, entre aspas, né? Ou então, se você for levar em consideração, isso aconteceu há muito tempo, é um vampiro antigo que a mente tá morta, eu vou ter que rolar memória pra tudo que eu quiser pensar. E outra coisa também Eu acho que é uma coisa ou outra. E se ele não pode aprender, ele não pode aumentar os pontos da ficha. Exato. E não é o que acontece. Sim. Né? Eu entendo, mas tipo, é muito difícil justificar também. Sim. Mas sim, eu acho que a justificação que eles quiseram pôr é exatamente essa. A justificativa que eles dão é essa, só que eu acho que como essa. não é uma coisa que a gente interpreta o tempo todo quando a gente tá jogando, porque... Pensa, seria um porre toda vez que você tá jogando, você ter que rolar... gastar sangue pra se lembrar ou pra pensar nas possibilidades que você tem de solução pra aquele problema. E fora que depois de 30 horas, o começo, as 2 primeiras horas, já cairiam nisso. Então você não poderia lembrar mais. Você vai ter que apagar isso do seu conhecimento, que é um negócio que é super... uma tortura, basicamente, sabe? Sim. Tipo, seria um mecanismo, tipo... Pelo menos pra mim, eu não gostaria de jogar isso, sabe? Sim. Mas eu entendo. Tipo, uma memória bem faz bastante sentido as pessoas gostarem, na verdade. Mesmo assim, que todo mundo fale que goste e ninguém use, porque, tipo, eu caio de novo naquilo. A gente nunca viu ninguém usar. Tipo, eu nunca vi ninguém usar, sabe? E, tipo, a gente tá dando a nossa visão também sobre, sabe? A nossa visão chata sobre. E a gente, como eu já defendi antes, a gente tá aqui pra ser os malas sem alça. Entende? A gente tá aqui pra ser chato, pra olhar o negócio... E sabe, achar os defeitos. Desfazendo até achar os defeitos ou as qualidades do negócio. Entende? Sim. Mas aí, Samuca, você acha legal Memória? Você já leu Memória? O que você acha, né? Vamos pôr alguém no fogo também. E o Além, da vez que a gente mencionou Memória por algum outro motivo por aqui, o Alê curte pra caramba, ele usa. E, tipo, bacana, sabe? Tipo, se pra ele como narrador e se pros jogadores dele tá sendo bacana... Melhor que isso melhor impossível. ainda, entende? Melhor que isso impossível. A gente tá aqui dizendo pro nosso gosto, como jogador e narrador, respectivamente, como a gente não consegue encaixar isso, pelo menos não com tanta facilidade. Sim. Mas, tipo, a gente também não tá aqui julgando quem gosta ou quem não gosta, nossa, tá? Cada um joga o jeito que quiser. Longe disso. Eu acho que... A pior coisa que tem é os caras quererem julgar, tipo, do jeito que você joga e, tipo, que se minha máscara é ruim. Não, mano, mó da hora, sabe? É legal, mas pra mim é tipo aquelas regras avançadas. É muito de vez em quando. Sim, concordo. Isso a isso gente massa, vai né? chegar lá, sabe? A gente tá né? aqui... eventualmente, né? A gente tá aqui descascando o sistema de memória, mas a gente vai... A gente tem exemplos de como a gente já utilizou. Não dessa forma específica. Nossa, não. Né? Não usando esses 3 pontinhos, não usando essa mecânica, mas como a gente usa flashbacks de forma relevante nas histórias sem quebrar a coerência. Né? Sim. Dá pra falar agora, já, se quiser, não?
Não, vamos terminar o negócio. É que é longo ainda, vai lá, manda bola. Tá. Memoriam e características. Eu escrevi Memoriam com N e é com M. É estranho ser com M. Ai. Interessante. Será que em inglês português tá aqui, talvez eu tenha posto com N, porque em inglês é N. Eu não sei também. Enfim, vai achando aí enquanto eu vou lendo. Embora em nome do realismo, o personagem na Memoriam deve ter características mais baixas, o que representaria sua experiência reduzida, calcular a diferença entre as características atuais e passadas levaria tempo demais para a maioria dos grupos. Em vez disso, assuma que todos os atributos e habilidades permanecem os mesmos, enquanto subtrai um ponto de uma disciplina para cada período de aproximadamente 50 anos que o Memoriam retroceda, a menos que circunstâncias especiais se apliquem. Um personagem que tenha gasto 500 anos em Topor e apenas recentemente tenha ressurgido não deveria ser penalizado pelo tempo gasto na hibernação não viva, por exemplo. Vantagens e defeitos aplicam-se a critérios do narrador, que deve se esforçar para adequar o alter ego passado do personagem à ficção. Mais uma vez, no cu da pessoa narradora. Se este deveria ter acesso a um refúgio do qual, segundo sua história, ele foi expulso em 1945, conceda-lhe isso. Se ele deveria ter menos recursos por ter feito sua fortuna com o tráfico de diamantes após a queda da União Soviética, diminua aquele antecedente. A meta deveria ser ambos, drama divertido e história consistente, se possível. Vampiros começam a jogar Memoriam com o mesmo nível de fome que tinham ao entrar nesse estado, a menos que o narrador diga o contrário. Nossa. Eu acho que a única coisa que eu tenho a dizer é isso, sabe? Tipo, primeiro, um ponto de disciplina a cada 50 anos dói. Dói hard, assim. Eles não jogaram, né? Não. Pra ver o que dá de disciplina. Exato. E aí é interessante porque eles falam, quanto menos detalhes, quanto mais solto foi esse ponto da história do personagem, melhor. Sim. Mas daí ele cita se ele deveria ter acesso a um refúgio do qual, segundo sua história, ele foi expulso em 1945, sabe? Sim. Gente, é um nível de detalhe pra história que eu que sou a chata dos detalhes já não teria, entende? Possivelmente, a não ser que fosse algo realmente marcante na história, essa mudança de refúgio. Sim, mas como ele conseguiu dinheiro, Como ele conseguiu dinheiro, mas sabe, tipo... É complicado mesmo. Sim, é complicado. Sim. Essa parte é tensa mesmo. E tipo, muitas coisas, pra dizer o mínimo, estranhas, né? Sim. Eu achei que eu tinha achado aqui. Tá. Esse negócio do tempo é muito bizarro, né? Sim. E pra mim é um pouco incômodo também as características serem iguais do personagem. Porque... E isso, na verdade, traz a complicação do próprio sistema, como ele funciona, né? Porque o personagem inicial é forte demais. Então... É difícil voltar no tempo e você não ser tão forte, porque daí você seria pior que um humano. E isso é estranho também, sabe? Sim. É muito complicado isso, cara. É uma situação muito tensa mesmo. É muito difícil balancear e por outro isso. lado é dizer que você não se tornou uma pessoa mais carismática ao longo de 370 anos trabalhando como, sei lá, o mensageiro... Você não aprendeu nada, não. Da cidade, sabe? Tipo, é óbvio que você vai ganhar carisma em situações, sabe? Tipo, não especificamente carisma, mas sabe? Tipo, é isso. Algo que você vai ter aprendido, né? Sim, Eu entendo que é pra facilitar o jogo, sim. Né? Mas sim. E tipo, na verdade que eu não tenho uma ideia melhor, mas tipo, a verdade é que diminui um dado nos testes, sabe? A cada X anos, saca? Sim. Cria a regra dos 50 anos, diminui um dado, sabe? Tipo, não é só uma disciplina, diminui um dado também no teste. Sim. Algo simples, sabe? Tipo, traz algo que seja... Que, tipo, pelo menos passa a impressão de inexperiência um pouco mais do que isso, sabe? Sim. Eu também acho. Eu acho que isso podia ser mais... Falta algo, eu sinto. Que, tipo, seria legal, sabe? Sim, seria. Você tá jogando com um personagem mais inexperiente mesmo, você teria a sensação disso. É isso mesmo. É isso? Narrando Memoriam. O narrador deve apresentar aos jogadores ao menos um desafio por ponto de seu objetivo na Memoriam.
a menos que a ficção possa ser prejudicada por isso. Os jogadores cujos personagens não estão em memória jogam como personagem narrador, interpretando em resposta às ações dos personagens dos jogadores. Este elenco de personagens narrador pode oferecer contrastes divertidos com os com os personagens habituais. O puritano devoto da crônica principal se tornaria um luxurioso frequentador do submundo de Paris de 1880. Pense nisso como o equivalente de escalar os atores regulares em um papel diferente em um flashback de uma série de TV. Deixa eu ver se continua. Provavelmente. A dor não vai acabar ainda, eu acho. Não. Era muito pouco. Ainda tem um parágrafo de dor. O narrador deve se esforçar para apresentar de forma clara o objetivo e os desafios da memória, de modo a manter aquela cena centrada e avançando vividamente. Também cabe ao narrador decidir quando e como a memória termina, seja com êxito ou com uma falha irrevogável. Nice, pelo menos tem falha. Sim. Eu esqueci de comentar uma coisa. Que é daqui de cima, na verdade. Que, tipo, a meta deveria ser ambos. Drama divertido e história consistente. Não dá pra ter uma história consistente, infelizmente, com memória. Depois de 30 horas de jogo. Sim. Isso, memória já estraga a consistência. Esse é o problema do memória também. Esse é outro problema. Então, tipo, o texto é só, tipo, tentar vender um peixe que não existe. O texto anterior, né? Sim. Mas esse texto é maravilhoso, né? Fantecar sucumbindo pela mecânica cringe. É bem isso mesmo. Exato. Então, eu acho assim, quando a gente fala de coerência, a gente tá falando de coerência, tipo, nível hard, sabe? Sim, nossa, a gente é mesmo. A gente é chato no nível de, tipo, não, o personagem X nunca te daria essa resposta porque ele acredita fortemente que a palavra tal deve ser abolida do vocabulário, sabe? É nesse nível de chatice. Um exemplo simples é... Tipo, tem um personagem que negocia informação e negocia, tipo... Ele negocia de tudo, basicamente. Então, tipo, se ele promete pra alguém que ele vai guardar isso como segredo, não importa o que faça, ele não vai revelar. Sim. Então, tipo, é nesse ponto, saca? Tipo, os personagens têm as crenças dele e as crenças são inabaláveis, saca? Sim. E outra coisa é que a palavra importa pra cacete o nosso cenário. Exato. E é aquela coisa, é um personagem realmente antigo que vive há muitos anos, e assim, muitas décadas fazendo isso, sim. Sabe? E as pessoas só contratam os serviços dele porque sabem que esse tipo de coisa não vai acontecer. Não vai vazar. Então Sim. não faria sentido ele soltar uma informação determinada só porque isso vai beneficiar os jogadores, entendeu? Tipo, que é uma coisa que a gente vê muito, assim, tipo, não, eu vou soltar isso aqui mesmo que não faz muito sentido porque os jogadores estão empacados. Minha experiência jogando com ele você empacou, você se fudeu, você vai ficar empacado. E o mundo vai continuar e vai passar por cima de você. E pra mim é o tipo de jogo funciona. que eu gosto. Sim. Entende? E a verdade é que, tipo, eu até entendo esse negócio do empacamento, mas, tipo, isso de passar por cima muito mais é desenvolvido por causa de você. Porque, tipo, você é uma jogadora muito, né? E, tipo, e você preza muito mais realismo, mas pra mim é um pouco, tipo, muitas vezes, pode ser meio cuzão falar isso, mas é um pouco de inexperiência do narrador na hora de criar a história. Porque, tipo, você deveria... Tipo, você precisa balancear o level da sua história pro jogador que você tem em mãos, sabe? Tipo, se o seu jogador é meio... Tipo, são jogadores iniciantes, você não pode criar um desafio transcendental, sabe? Você tem que criar um desafio que seja coerente, sabe? Tipo, você precisa balancear nesse sentido. Então, se os jogadores empacam, muitas vezes, ou é porque a sua história foi fraca, ou porque você não deu dica suficiente. E tem até uma regra, né? Tipo, que dizem, né? Tipo, no começo, tipo, 3 dicas, sabe? Sempre ter 3 métodos diferentes de jogadores acharem alguma coisa, sabe? Eu acho que é uma boa ideia para narradores iniciantes pensar nisso, sabe? Que muitas vezes não é culpa dos jogadores eles terem empacado. Não. A verdade seja dita, sabe? Que algumas vezes é culpa do mestre mesmo. Sim. E é a função foda, saca? A função do mestre, né? Vander Games, boa noite. Então, contei pro mestre sobre Oblivion, então deu ruim. Ops! Desculpa. Desculpa. Mas deu ruim quanto? Conta pra gente o que rolou.
E boa noite. E boa noite. Nós estamos falando mal de Oblivion. De memória. De memória. A gente já falou mal de Oblivion. Né? De Oblivion a gente vai continuar falando mal na próxima segunda-feira. Ou não. Essa mecânica é tensa, cara. Sim, só pra resumir o porquê que o nosso estilo de jogo se tornou isso, eu comecei a jogar há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Uhum. Então eu já era uma pessoa adulta, mãe de família. Eu ainda não era mãe de 3 gatos. Mas, tirando isso, eu já era adulta, eu não passei por aquela experiência de jogar quando adolescente. E eu acho que tinha muitos anos que você não narrava, né? Tinha bastantes anos já. Tinha, sei lá, cara. Mais de 10, com certeza. Sim, mais de 10. Sim. E a gente pegou pra jogar e ele pensou, bom, é o primeiro jogo dela. A gente pegou pra jogar com uma amiga nossa que já era experiente, que já tinha, né? Tipo, já tinha jogado no passado. Bastante, né? Já tinha jogado, sei lá, uns 6, 7 anos da vida dela, né? Tipo, era bastante tempo, Olá, pessoa que acabou de chegar macarronada. Sim, aí, você macarronada? chegou. E aí o que aconteceu foi que ele criou o plot, criou a trama. E eu atravessei 5 arcos da história, porque eu olhei e falei assim, então o objetivo é aquele, e eu saí atravessando a história e comendo o arco, e a história durou muito menos do que devia, porque... Era uma história introdutória, a verdade é essa, né? E eu acabei me saindo uma jogadora muito mais... tipo, acelerada mesmo proativa, do que o esperado, sabe? E não era o perfil da outra jogadora também. Não era. O que acabou gerando meio que um crack na mesa. Sim. Mas, então muito se saiu daí, sabe? Tipo, o Daniel, atualmente, ele fala, tipo, quando ele cria um problema, ele não cria mais uma solução. Não. Ele mesmo não sabe como aquela situação vai ser resolvida. Então, às vezes, quando eu empaco em alguma coisa, eu viro assim, mas você tem uma solução em mente? A resposta dele é, não. Então, tipo, se Boa vire, sorte. sabe? É algo que existe no cenário. Tá ali, eu sei quem são as pessoas que sabem, mas também, tipo... Porque elas vão contar, se elas não porque tiverem elas vão motivação. contar, entende? O exemplo clássico que tem disso é o incêndio, né? Tipo, de guerra que a gente tem. Sim. Que tem até o O conto que você criou. Sim. Que, tipo, é um lugar que pegou fogo, ninguém sabe como, ninguém sabe por quê. E fudeu o Gary, e tipo, que é o jogo que a gente joga em Gary, né? E, tipo, a personagem tá atrás disso. Só que, tipo... É um incêndio que aconteceu há 40 anos atrás. E como é que você vai saber? Existe quem fez, existe por que aconteceu, existe tudo isso. Mas se eu vou ser capaz de chegar nessa resposta ou não... Não é mais meu problema. O mundo existe, mas não é meu problema mais se ela vai resolver tudo ou não. Tipo, não existe mais essa entrega, sabe? Então o jogo se tornou muito mais... cruel e, tipo, muito mais difícil, mas tipo, ainda assim, tipo, o da Velvet ainda tá um nível mais balanceado, mais legal, né? Porque o da Lorena tinha umas coisas que, tipo, mano, é completamente sem noção mesmo, sabe? Tem um puzzle que eu sei a resposta que é só impossível, acho, de chegar, sabe? Entende? Tipo... Mas já aconteceu dele falar isso outras vezes também, sim, já. E eu achar uma resposta de uma forma que ele não esperava. Sim. Mas é muito isso, a gente não trabalha mais nessa linha de já ter as soluções quando as merdas acontecem. Sim. Vamos lá, meus dados só saem caveira ou 10 nos testes, aí que dó. Em 5 sessões usei Oblivion 2 vezes. Nossa, que Caraca. Merda. Que merda. Que dó. Ops, foi mal. Né? Pô, mas fala pro seu narrador maneirar, talvez, sabe? Tipo, dá uma nerfadinha no negócio, sabe? Pede pra ele pegar leve. Pra ele pegar leve, que esse negócio é muito pesado, o lado negativo mesmo, sabe? Sim. E é muito variável, saca? E sobre Oblivion, era uma coisa que a gente tava conversando esses dias, e alguém soltou essa fala no chat também, e agora, desculpa, autor do comentário, mas eu não vou lembrar quem foi. Que fala isso, que tipo, essa questão de perder a humanidade com Oblivion tá muito mais ligada aos poderes de Hecata do que aos poderes de La Sombra, e os La Sombra acabaram meio que tomando na tarraqueta porque a disciplina se tornou uma coisa só. Sim. Mas em certos níveis não é justo La Sombra perder humanidade por uso de Oblivion, dependendo do uso que for. Tipo, você não tá fazendo nada, na verdade. Os Hecata são uma cuzão mesmo, mas o real é mesmo, La Sombra só tomou junto por causa de ter metido o mesmo nome em tudo, né? Sim. Eu acho que é muito isso.
Então, assim, talvez se você usar essa consideração, ele se compadeça da humanidade do seu personagem. Sim. Até porque sabemos que La Sombra não tem humanidade. É uma possibilidade também. Seria legal. E é um negócio que, tipo, putz, eu não procurei, eu esqueci de novo, mas, tipo, eu acho que eu nem vou procurar, mas assim, um dia eu vou acabar procurando. Se no livro Sabá, fala algo sobre isso. Ferra sim. A linha também, né, cara? O Macarronada, inclusive, eu tô com a criação de uma La Sombra em mente. Essa sua fala vai impactar muito sobre a existência dela, tá? Seja positivo, seja negativamente. Mas ele corrompeu e gostou da ideia, já era o caceta aí complica, hein? Mostra o vídeo pra ele ver quantos dados, quanto ele tá te punindo, meu. É mancada, é muito pesado, é muito, muito pesado. Terapia, talvez. É muito pesado, cara. Uma sombra terapeuta. Putz, nossa, gente, não dá ideia pra uma alcaviana, para. E o Wander Games. Wander, pode crer. Wander ou Wander. Se você tiver uma preferência, manda aí no chat que a gente muda. Eu também queria as coisas do meu jogo e até legal os problemas, mas aí não pensei numa solução. A gente já tá nesse nível mesmo, de também, ele não cria solução pra mais nada. Não vale a pena, a verdade é essa. Tipo, mais pra jogadores mais iniciantes, eu prefiro criar um jogo muito mais didático. Sim. A verdade é essa. Tipo, de forma geral, meus jogos são mais didáticos. Eu acho que pra one-shots também, né? Sim, é bem mais didático. Fora a do Streamer que eu criei agora, que a gente ainda não jogou, mas que a gente vai jogar algum dia, talvez em live. Talvez em live, ou talvez a gente grave. Né, Marcos? E manda, e manda na live junto. Ela é tensa. Eu imagino. É uma one shot que eu creio que é bem... Tipo, a resposta... Tipo, eu acredito que não vai chegar na resposta certa. A verdade é essa. Ok. É isso. E, tipo, então tem como criar one shot extremamente escrota, sabe? Não, tem, né? A pergunta é, a gente quer isso? Eu acho que sim, eu acho que é legal. Na verdade, eu acho muito mais legal quando a história, tipo, tem tantos caminhos que você não sabe mais, tipo, onde ir. O problema de você criar uma história assim é que, tipo, envolve você criar um cenário muito denso pra ser one shot. E é uma coisa que você não quer fazer. Sim. Porque, tipo, tudo dá one shot pra fazer você criar uma história mais simples. Exato. Então, tipo, isso é contra, sabe? Posso continuar, então? Não. Outra coisa voltando pro Memoriam. Então. Os jogadores cujos personagens não estão no Memoriam jogam como personagens do narrador. Eu odeio, com todas as minhas forças, essa frase. E, tipo, existem duas razões dessa mecânica eu odiar tanto. A primeira... Uau, você já acabou com uma água? Tá outra. Já. A primeira... Eu vou ter que buscar mais água daqui a pouco. A primeira que eu odeio é que, tipo, você foi na sessão jogar com o seu personagem. Então, você espera jogar com o seu personagem. Não é justo que porque um outro diabo quis fazer um Memoriam, você vai perder a chance de jogar com o seu personagem. Você tem que jogar com algum outro personagem que vai ser indicado pra você como ator de TV num flashback, sabe? Série. Uhum. Tipo, você não tá numa série, você tá na mesa de RPG e você se inscreveu pra jogar com aquele personagem. Sim. E não pra jogar com qualquer outra coisa. Então, pra mim, isso é bastante incômodo. E o segundo é que é extremamente incoerente quando um personagem do jogador interpreta um personagem do narrador se ele estiver no presente também. Porque, de forma geral, você não vai conseguir manter a mesma coerência. Sim. E, tipo, e isso caga, sabe? Porque você não sabe o histórico dele, você não sabe o background dele, você não sabe uma cacetada de coisa. Então vai ter que ser um personagem meio descartável, além de tudo que você vai interpretar. Sim. Então, tipo, qual a graça de interpretar um personagem que, além de tudo, é descartável, sabe? Tipo, deixa menos graça, na minha opinião. É a parte que eu odiaria participar, sabe? Do Memorial. Sim. Tipo, eu não tô na mesa pra jogar com o Zé, eu tô na mesa pra jogar com o, sei lá, o Leonardo da Vinci, sabe? Exato. Sei lá. Inclusive, salve Manifestos. Seja muito bem-vindo. E aí, salve Manifestos. Eu acho fofíssimo que você chega mandando morceguinho. E daí a gente responde com o nosso morceguinho da Camarilla. Desculpa. Mas aqui a gente é morceguinho da Camarilla. Sobre essa questão de você jogar com um personagem. Eu, particularmente, não gosto de narrativa compartilhada. E aí, assim, me amem ou me odeiem, eu só não gosto. Eu acho que entrou comercial e daí acho que provavelmente só o Lagírios tá vendo a gente nesse momento. Ops. Viu? Você fugiu na hora certa. Fugiu. Ah, bom.
não entrou em comercial? Ops, eu tô aqui coçando o nariz, feliz da vida, ainda bem que eu não tava tirando catota. Terminando só o raciocínio que eu tava. Entrou e saiu, ok. Ed do Ventru neoliberal. O que eu ia dizer é o seguinte, quando rolou eventualmente de um amigo vir aqui no final de semana e a gente falar, putz, vamos jogar um one shot, e daí o Dan pegou 2 personagens de uma história que a gente já estava jogando, de uma história longa, e falou, vocês vão jogar com essas 2 personagens no passado delas, eram 2 personagens que atualmente eram, eu acho que a Arpia e a Xerife da cidade, que já eram bem antigas. E daí ele deu meio que, tipo, era uma história que eu tava jogando, então não... Pra mim não precisava, assim, de toda essa explicação. Mas esse amigo, ele não tava jogando essa história com a gente. E daí ele jogou as 2 fichas, escolham qual ficha que vocês querem, não sei o quê. E ele pegou a personagem, que era a Xerife Gangrel, que praticamente não tem carisma na ficha e que praticamente o que ela faz da vida é rosnar pros outros e olhar com cara feia. E aí ele interpretou uma personagem completamente carismática, falante, proativa e não sei o quê. E foi uma experiência muito estranha, um jogador interpretando uma personagem que eu estava acostumada a ver sendo interpretada só pelo narrador. Então, tipo, não vou dizer que foi uma experiência ruim, mas foi uma experiência extremamente esquisita. Eu precisei fazer um desligamento da realidade e falar, não, essa não é a Emily. Sabe? Porque ela não é a mesma personagem. Não importa se passaram 50 anos, sabe? Tipo, meio que é isso. É uma sensação estranha. E eu não curto narrativa compartilhada, desculpa. É disso que você tava falando antes, da narrativa compartilhada. Porque, pelo menos pra mim, tanto como narradora quanto como jogadora, o mundo, ele tem aquelas verdades e aquelas, sabe, aquelas engrenagens que movem ele. E no fim das contas, quando você joga isso na mão de outra pessoa que não tem conhecimento de todas essas engrenagens que estão girando e do porquê que determinado personagem age da forma que ele age, isso quebra a coerência da história. Sim, que é o exemplo que eu sempre lembro, tipo, que a primeira vez que eu vi isso é tipo... Acho que foi até numa live do Pug, mas eu não vou dizer que foi dele a ideia, nem que saiu dele a memória que eu tenho, que é tipo, você chega numa taverna e daí você deixa pros jogadores, e aí, o que acontece na taverna de estranho? Né? Pô, eles têm tráfico de elfo aqui, sabe? Tipo, mas aonde eles têm tráfico de elfo, sabe? No porão, sabe? E o que eles ganham em troca, né? E vai criando um negócio assim. Então, tipo, você não tinha nada nessa cidade. Então, tipo, você não podia ter nada nessa cidade pra ter todo esse negócio absurdo acontecendo. Tinha que ser algo muito aberto, sabe? Tinha que ser algo muito pouco criado. Sim. E é o meu problema também com a narrativa compartilhada, é esse, na verdade. Sim. Que, tipo, teria que deixar o universo muito aberto e daí é difícil trazer coerência pra ele, pro nível que eu gosto de ter coerência das coisas. E do nível que a gente gosta de jogar, né? Tipo, é muito mais a gente o problema mesmo, de novo, né? Sim. E o Vander falou, mas assim, a ideia que a Tati disse, sempre acontece. Quando estou sem solução... Ops, rolou a tela. E um dos jogadores arruma uma solução mirabolante que faz sentido, aí passa a ser a solução. Então, são estilos de narrativas diferentes. Sim. A gente não muda a solução, a gente muda, às vezes, a forma de solucionar, entende? Não é que a solução muda, é que a gente encontra um caminho diferente para chegar na mesma resposta. Às vezes, acessar um NPC que a gente não esperava que fosse acessado por um motivo qualquer. Entendeu? É meio que nesse sentido que a gente falou. O resumo é, a verdade não muda. Tipo, Tipo... personagem X matou o personagem Y e ninguém sabe como isso foi feito, sabe? Tipo, e vai ter que dar um jeito de descobrir que foi o personagem X, saca? E, tipo, se não existe um caminho, você tem que criar um caminho, se você quiser descobrir, senão você não vai descobrir. Sim. Quer ver? Um exemplo disso aconteceu, acho que na sessão de ontem. É que eu não tenho um exemplo com solução. Não, mas tem. O que rolou na sessão, acho que foi de ontem ou de anteontem, não lembro. Tá, então manda aí, vai. Que aconteceu um assassinato de 2 membros da sociedade que viviam em um manicômio, né, em uma casa de um sanatório em Chicago, e que eles eram, tipo, entre aspas, né, a família de um outro personagem. E eles foram assassinados. Chicago by Night já sabe tudo agora. E ninguém tava lá pra ver. Só que é um sanatório. Se você for tentar usar, por exemplo, o toque do espírito num sanatório, você provavelmente vai surtar antes.
é experiência própria, eu já fiz, eu já tomei nessa. Mas o que rolou foi que a minha personagem é uma coisa que a gente gosta de fazer, que é dar um toque pessoal de como determinados personagens usam determinadas disciplinas. E por causa da forma que ocorreu a primeira vez que a minha personagem usou o toque do espírito, ela meio que tem essa característica de se prender em determinadas emoções e seguir o fluxo da cena ao invés de ver só o que aconteceu naquele ponto que ela tá tocando. E daí eu tive a ideia, que era algo que o Dan não tinha pensado antes, de eu vou até algo que seja pessoal desse personagem que foi assassinado. Eu vou me conectar com as emoções dele mais recentes, da última noite que ele esteve aqui, e eu vou tentar acompanhar o fluxo. E aí, obviamente, que os dados me ajudaram e eu tive sucesso suficiente para ser capaz de fazer isso. E eu vi quem tinha destruído esse personagem. Sim. Entendeu? Era a forma de solucionar? Não. Ele não tinha pensado em momento algum que eu fosse fazer isso. Mas foi uma solução que foi coerente, então ele me deixou fazer. Sim. E é isso que a gente quer dizer. A história de quem matou quem não mudou, mas mudou a forma com que eu cheguei nessa resposta. Que você só não teria uma resposta, essa que é a ideia, né? Sim. Sim. E outra pergunta é... Assim, qualquer hora da história o personagem pode entrar em memória? Pela regra, infelizmente, sim. Na verdade ela fala que recomenda-se que você, como narrador, bloqueie o uso de um Memoriam por história e de um Memoriam por personagem. Sessão. Por sessão, isso. Por sessão. Então, tipo, se eu já usei Memoriam hoje, você não pode usar. Sim. Que é uma coisa que a gente particularmente não gosta, porque daí fica, tipo, de quem é o dono da bola, sabe? Com o comentário que a gente já fez, que tipo, é bem isso mesmo, Sim, né? Tipo, que né? Tipo... O problema é que se torna, já que esse jogo é de frenemies, né? Tipo, de amigos e inimigos, né? Você começa a sessão, eu quero usar a memória. Daí você impede que os outros usem. Se torna isso a resposta certa e é um problema. A resposta certa, se é algo tão tóxico, é um problema, sabe? Tipo, sim. E esse é o meu problema. Assim, eu até uso narrativa compartilhada, mas do personagem da pessoa. Tipo, ela teve muito sucesso em algum teste, deixa ela narrar como seria a cena. Mas só nisso e fico de olho pra ela não colocar coisa absurda. Não, isso é legal. Isso é legal. Assim. Eu gosto também. É o que a gente gosta, o que a gente desgosta. E não significa que se a gente jogar com você e você fizer algo que a gente disse aqui que a gente não gostava, a gente não vai curtir. A gente tá falando pelas experiências passadas que a gente teve, né? Então também não significa que isso tá preso em pedra. Sim. Mas isso é uma coisa que a gente faz também. De tipo, putz, por exemplo, eu quero rolar porque eu quero tentar fazer coisa X. Se eu tenho muito sucesso, ele vira e fala, tá, então como é que você quer ter chegado no X desde que isso seja coerente com o que o seu personagem tem na ficha, sabe? Eu não vou sair fazendo saltos acrobáticos e terminar com um chute na cara do cara, mesmo que eu seja capaz de dar o chute, porque eu não sou capaz de fazer os saltos acrobáticos. Sim. Mesmo que tenha um crítico. Mesmo que tenha um crítico. Sim. Né? O crítico pra gente é só o que você é capaz de fazer da melhor forma possível e não que você vai tirar do rabo novas habilidades. Sim. Mas, mais uma vez, é o que a gente acha. Essa narrativa compartilhada é algo muito mais sólido, na minha opinião. Sim. Tipo, o que eu não gosto é quando começa a mudar o cenário em volta, que é tipo... Que é o que se tornou, infelizmente, a narrativa compartilhada. Tipo... Pelo menos em tudo que a gente tem visto em stream por aí. Sim, Tipo, o que eu mais tenho visto é... D&D é muito alvo disso, né? D&D tem muito narrativa compartilhada, mas D&D, eu acho que Mutante Ano Zero é o rei da narrativa compartilhada, né? Tem Candles também. Mutante Ano Zero é muito. Gente, assim, perguntando muito. Não, nunca é perguntando muito aqui. Mas e quando tem gente que já joga V5 há mais tempo, é bom tirar as dúvidas? Não, manda ver. Pode mandar tudo. Pode flodar. E a real que a gente tenta também, tipo, responder perante a regra e dando a nossa opinião junto, né? E aí vai, Cus, eu não sei fazer isso não, mas é isso aí. Vogue, eu não sei fazer Vogue, mas eu acho bonitinho demais. Eu quase faço a Macarena, né? Não, a Macarena eu sei também, eu ainda lembro, eu acho. Que é sim, né? Enfim. Mas pode mandar as dúvidas aí, Wander, antes que a gente comece a dançar aqui loucamente. E enquanto você não manda, eu vou ler o próximo trecho. Manda bala. Que é oposição. O narrador deve preparar a oposição de modo que ela desafie os jogadores com aproximadamente um desafio por nível do objetivo. Tais desafios podem ser testes simples ou conflitos de rolagem única. Caso se queira jogar o conflito turno a turno, ele deve ocupar toda a memória.
Eu tenho mais uma coisa que eu esqueci de falar, na verdade. A gente achou entre as linhas aí o que a Jenny tinha falado, né? Que tem no Core Book um lugar no livro, sim, né? sim. Que é tipo... Que é tudo no cu do narrador. É aí. É aí. aquela nota de rodapé que tem no livro base, que tá escrito que em caso de dúvidas você coloca no cu da pessoa narradora. Isso. É isso. Memória, putz, é só... Mano, você cria um problema do nada, sabe? É muito difícil. No cu gostamos. É terrível. Mas não é de um jeito bom isso, porque tipo... O problema é que assim, ao invés de usar um KYzinho com sabor, ele tá usando álcool gel e areia, entendeu? Com vidro. Nossa, gente que gostava de falar isso, cara. Sabe? Põe areia e vidro no negócio, sabe? Porra. É isso. É terrível, cara. É gostoso quando a gente quer, entendeu? É um negócio... exato. Tipo, com consentimento é gostoso, mas isso daí não é com consentimento. Álcool gel. Isso não é consentimento, não. Isso é horrível, cara. Ai. Sim, o memória pra mim é muito tenso. Sim. Tipo, eu não queria passar por isso. Pô, eu quero ativar memória. Não, por favor, não faça isso comigo. Não, faça isso não. Nossa, é muito tenso. O que você quer lembrar? Fala logo aí. Se rolar, eu deixo. Vai. Não faz memória, não. É muito difícil. Sem sentimento, é com dor, exatamente, Lagiris. Wander, eu acho que, tipo... Eu, como narrador, o que eu gostaria é que me avisassem antes quando eu ativar uma memória. Sim. Sobre algo. Porque, tipo, é muito difícil pra mim criar do nada algo se não tiver menor sentido, sabe? Sim. E, gente, falta literalmente uma coluna pra gente terminar a memória. E daí, assim... falta, ó. Aqui já começa a prestação. Ah, é? É. Uau, vamos nessa. Falta então. uma coluna pra gente terminar a memória. E daí a gente vai falar como a gente usa a memória no nosso jogo. Vamos nessa, então. Vamos acabar. Tá? Porque daí também não fica só a xingação. A gente gosta de falar mal, mas a gente gosta de apresentar as nossas soluções também. Não, mas vai que tá falando coisa de... Tá, então fala. Eu não curti memória, mas não sei se foi porque eu não entendi direito ou porque eu achei meio difícil de aplicar. Exatamente, me fala o que você quer lembrar e eu te conto. Eu acho que é os dois, ele não é muito bem explicado mesmo. É um negócio extremamente confuso. Primeira vez que eu reli e não entendi, e agora, tipo, né, relendo faz um pouco mais sentido, Sim. mas é um sistema que, tipo, ele é meio que assim, a descrição dele podia ter em 2 linhas, né? Você faz o rose check e você volta no passado. E você se Porque lembra eles não de dão algo que exemplo. pode te ajudar nessa situação. Porque eles não dão exemplo. O exemplo que eles dão você se lembra que Billy the Kid, fucking Billy the Kid, te ensinou a tirar um laço. E acho que esse é o drama, na E verdade, você da só memória, pode pra usar mim. nessa história ou na próxima. E é isso, porque depois você se esquece que o Billy the Kid te ensinou a usar um fucking laço. O meu problema, na verdade, é que faltam exemplos bons. Porque se tivesse Sim. exemplos de como usar, seria mais fácil de entender, pelo menos pra mim. O que me faltou é essa conexão, sabe? E sim, é um sistema difícil pra caralho de aplicar, na minha opinião, também. Eu tentando aplicar, eu tenho dificuldade de aplicar ele pra caralho. E assim, o corpo do vampiro no presente fica lá, parado, em transe, a não ser que fale nessa última coluna, não é dito. Eu acho que não. Eu acho que você só lembra, assim, naquele segundo, subiar. Não tem escrito nada disso mesmo. Sim, é muito tenso. Ou é a cargo do narrador. A cargo do cu da pessoa narradora. Ou é a cargo do narrador também, que é fantástico. Sim. Vamos lá. Após a memória. Ai, que dó, você assustou, filha. Desculpa, Belarda. A Belarda é a gata, pra quem não sabe. Ou Enoia, segundo a Jenny. Mais uma coisa. Vai com o seu gatinho, que é um gatinho, né? Cinza, eu fico toda hora que eu vejo imagem com vontade de mandar coraçõezinhos loucamente, né? Falar que seu gato é lindo, então vou aproveitar a oportunidade e falar que seu gato é lindo. Na verdade, são 3 gatos na foto, né? Você, Sasha e Maika. É que eu não sei qual é o cinzinha é o... O cinzinha é o clone mais escuro da demonha. Da demonha, é cinza, né? Da nossa demonha. A gente tem uma demonha cinza, mas que tá sumida meu nesse Deus, momento. é muito lindinho ele dormindo em cima de você. Eu vi na fotinha é dormindo o Sasha. É a Sasha? Mike é o preto, ok. Tá. Dormindo na mão dele. Ai, meu Deus, coisa fofa. Tá, mas vamos voltar aqui que eu perdi o foco. A gente não pode falar de gatos aqui. Vamos lá. Após a memória. Em caso de sucesso, os personagens ganham o benefício que buscam ao adentrarem a memória. Uma falha em qualquer um dos desafios resulta em fracasso de toda a memória, que se transforma em uma triste advertência de quão mal os personagens se saíram na última vez que enfrentaram o problema,
para o qual agora procura uma solução. Isso me lembra a minha personagem tentando falar com a Annabelle no primeiro encontro. Ou tentando acessar de um manicômio, né? Da primeira vez também. Não, gente, a minha personagem usou... Toque do Espírito e o manicômio é maravilhoso, cara. Dentro de um manicômio. E ela desmaiou e foi pega pela xerife da cidade que queria o couro dela. Sim, foi da hora isso. Não foi da hora. Qualquer dano à força de vantagem sofrida é transferido para o presente. Uau. Você lembrou, você ficou mal. Ah, tá. A força de vontade. Ok. Dano à vitalidade é convertido em dano à força de vontade com antigos traumas que vieram à tona agora isso. Pensando na psique. Isso é legal, viu? Eu tô falando que eu gostei. Agora eu tô falando que eu gostei, Lagir. Isso eu gostei. Eu gostei. Assume-se que ferimentos incapacitantes sofridos na memória foram curados nesse íntere. Espera-se que sim. Caso um personagem entre em torpor na memória, assume-se que ele despertou de algum modo antes do presente do jogo. Use a duração do torpor correspondente à humanidade dele quando entrou em memória. E bloqueie aquele período de futuras explorações. Legal também. Com memória. Gente, e daí eu enfio um torpor de 50 anos num personagem de 70. É isso. Não, porque ele vai acordar magicamente antes daí. Mas aí ele fala, usa a regra, mas ele vai ter que acordar pra você jogar, né? Ele vai ter que acordar. Não, e agora é o momento... momento loading. Se um personagem morrer em uma memória, bem, o modo como ele retorna e a quem ele deve este obscuro e terrível favor darão excelentes perguntas a serem respondidas no jogo. Por que não enfiar coisas na sua história que não existiam antes, né? Talvez em um outro mergulho em memória. Narradores e jogadores devem cooperar ainda mais durante uma memória do que durante a crônica regular. Um excesso de inconsistências e divergências com relação à trama prejudicam a unidade dramática, a menos que a crônica adote uma aura de loucura e pesadelo. E... Pô, eu tenho vontade de narrar uma história assim, cara, com um ar de loucura e pesadelo, cara. Você fez isso com a Lorena em 3 situações, né? Eu não gostei. Mentira, eu gostei sim. Ok, terminamos da leitura da tortura. Sim. Macarronada falou... Não, você tem que ler o do Vaco lá em cima. Ah, tá. Toque do espírito no manicômio. Pediu, né, Tati? Pediu não, imagina. Cara, era uma situação... É porque eu acho que você não tava aqui na hora que a gente falou. É que são duas, né? Tipo, teve uma que você usou mesmo e deu merda. E teve outra uma que eu usei que deu bom, né? Mesmo porque eu já tinha feito outro toreador usar antes de mim, então eu sabia onde não tocar. Onde não tocar, exato. Foi toque do espírito mesmo, a Lorena? Eu não lembro se foi toque do espírito. Foi? Eu achei que era só... Não, a Lorena foi premonição. Foi premonição. A Lorena foi premonição. Foi verdade. Foi uma das 2 únicas situações que eu forcei premonição. Você forçar uma premonição no manicômio, né? É verdade. É isso. É verdade, não foi toque do espírito. Não foi toque do espírito. Imagina, eu só não jogo porque eu já usei uma figura rupestre. Cara, eu vou chegar nisso. Deus, eu odeio memória. Cara, memória é muito estranho, pra dizer o mínimo, sabe? Sim. Eu gosto muito dessa pegada, essa história de que a gente dá uma pegada de como cada personagem usa determinadas disciplinas. Começou com uma NPC, que é uma toreador que é apaixonada por arte, e basicamente ela especializou o uso de auspícios dela em voltar no tempo em que aquelas artes foram criadas. Então ela consegue fazer a análise dos gestos do artista, dos sentimentos do artista. E basicamente é a única coisa que essa personagem é capaz de fazer. De útil, basicamente, sabe? Sim. Literalmente. E ela é fantástica. E a partir disso, foi uma ideia que foi tão legal que a gente começou a reproduzir para outras disciplinas em outros personagens. Sim, então tem essa... Então a gente gosta muito de dar essas, sabe, tipo... Tem gente que, quase, né? Tem gente que sopra o dado, tem gente que beija o dado, tem gente que só joga. Então, meio que é isso com as disciplinas. Sim. Né? Cada um tem uma forma diferente de usar. Certo? E os usos de memória sobre os nossos usos de memória interessantes. Vamos lá. Eu acho que tem o exemplo que... E daí, assim, nenhum vai ser seguindo esse sistema de verdade da forma que funcionou aqui. Não. A gente usa muito... Tem os 2 que foi mesmo, que é o do cassino e o do combate
Quer começar com esses? Não, então? você pode contar, não? Tá. Você quer que eu conte? Você Não, conta. posso começar. Vai lá. 2 situações que aconteceram que a gente usou Memoriam, quer dizer, que ele usou Memoriam, que foram super legais. A primeira é, a minha personagem, ela estava passando o dia num lugar diferente, e ela acorda durante o dia Porque o tal outro NPC... Porque ela tem um NPC tormento que queria acordar ela durante o dia, então ele acorda durante o dia, atormenta ela com a espada dele, que não é a espada que a gente queria, até ela acordar. Tipo, ele ameaça machucar ela até ela despertar porque ela tá sendo ameaçada. E daí ele leva ela pra passear pelo domínio dele, que é o cassino em Gary, pra que ela conheça a forma como ele se protege do sol durante o dia em emergências. Basicamente é isso. Nisso, ela acaba ativando uma memória de infância em que ela se lembra de ter visto alguém, de ter convivido com alguém que ela não se lembrava de ter convivido mesmo. E... o famoso vamos ver Netflix, exatamente. E isso acaba trazendo dúvidas pra ela responder no presente. Porque ela foi criada junto com um outro personagem e ela não lembrava de ter convivido com o pai desse personagem, e nessa memória de infância ela se lembra de ver o pai desse personagem, entre aspas, tentando assediar uma funcionária da casa. E isso faz ela se lembrar que conviveu com ele de fato durante a infância, aos 5, 6 anos de idade. Foi uma convivência realmente breve, e daí isso levanta perguntas sobre o que ele é no presente. Sabe? Que é um personagem que meio que tá sumido já desde o início da crônica. E o que é interessante desse memória é que, tipo, você está andando nos corredores de dia como uma vampira, e você lembra dessa memória de criança à noite, acordando com barulhos te incomodando. Exato. Então, quando você está andando pelos corredores de dia como vampira no presente, você está andando pela casa, noite, investigando a casa, conhecendo mais sobre a casa. Como uma criança no passado. E é isso que é a beleza da cena, né? E que ela é o susto de ter acordado. Sim, e ela é jogável porque eu poderia simplesmente virar e falar assim, não, eu vou voltar a dormir. Sim, ela é. E ou não então, mudaria nada. tipo, eu quero ir acordar o meu pai porque eu tive um pesadelo, sabe? Tipo, foda-se, não ia mudar eu tava nada. livre. Mas como eu resolvi ir lá investigar sozinha, eu acabei vendo essa cena. E, enfim. E é isso que é interessante. Que, tipo, era algo que era totalmente controlado pra não destruir a história. Diferente dos memórias que eles dão como exemplo, sabe? Não tinha como você morrer, sabe? Que ela se lembrou que ela conviveu com esse personagem no passado que ela não se lembrava. Né? Então, que ela se lembrava de ter convivido, de ter sido criada junto com esse outro, né, com o Matthew, que eles foram criados como irmãos, mas ela não se lembrava de conhecer o pai dele, daí ela lembra que ela conheceu quando criança e que foi uma convivência muito curta. Possivelmente por causa dessa situação. Foi uma cena muito legal. A verdade, gente, é que o Lucian, que é esse Gangrel Tormento, que é o Gangrel de 2000 anos de Chicago by Night, que no canon ele tem 2 linhas de fala, ele se tornou um personagem muito central na história. E daí a forma dele não se tornar a solução milagrosa de todos os problemas é que ele tá pouco se fudendo. Pra todos os problemas. Ele não quer se envolver. A graça da vida dele depois de 2000 anos é ver as formiguinhas se virando pra pegar fogo, velho. Exato. Então, tipo, ele não vai destruir a graça da vida dele, entendeu? Sim, a graça dele é ver o circo pegando fogo. E, por sinal, é ele que faz os contratos malucos também. Exato. Então, essa foi uma cena de memória que foi muito legal. E a outra foi bem mais curta. Que foi uma cena muito mais curta. Foi uma cena de, tipo, de treinamento. A minha personagem, ela está treinando pra aprender a usar uma adaga. Armas brancas. E a gente não joga isso E a gente não joga, porque ela está treinando 2 horas todas as noites, sabe? Então a gente só fala, ok, essas 2 horas você tá no lugar X treinando com a pessoa X. E daí aconteceu um momento que, pra variar, o Lucian, que é esse personagem de 2000 anos, ele resolve testar o quão bom, de fato, a pessoa que está treinando a minha personagem ainda é.
Só que existe todo um drama atrás, eles são super amigos, o trio anda junto, os três são amigos e é isso. Sim, é resumo isso. da ópera, né? Pra ficar mais fácil existe uma cena. ameaça à não-vida desse personagem que tá treinando a minha personagem. Dá o nome dele é o Sir. É ótimo. Existe uma ameaça à não-vida dele e o Lucian quer ter certeza que ele ainda é capaz de se defender. E daí ele meio que desafia e vira e fala, tipo, e aí, né, bora ver o que você ainda é capaz. E aí nisso ativa-se uma memória de uma cena de treinamento com a minha personagem e a minha personagem se lembra do Sir dizendo, se existir uma situação em que eu estou sendo rendido, o que você deve fazer? E é jogável porque eu tive a minha resposta. Sim. E daí eu respondi, bom, possivelmente eu deveria pensar em fugir, mas já que você tá sendo rendido, dificilmente eu vou ser capaz de fugir também. Aí ele fala, então, você deveria atacar e me dar uma chance de tentar me salvar também. E eu vou estar esperando por isso. E isso joga pro presente de volta pra minha personagem decidir se ela vai tentar de fato atacar o Lucian também quando o Sir estiver perdendo ou não. E também foi um uso super legal de memória, pelo menos eu achei muito legal. Sim. Porque, tipo, a ação vai e volta e ela faz sentido. E ainda assim eu tenho escolha nas duas cenas. Sim. Né? Sim. Isso é maneiro mesmo. Sim. Essa pergunta é difícil. Quantas sessões vocês usam para que a personagem possa colocar algum ponto em armas brancas? Sim, o nosso problema real que é o seguinte. O jeito que a gente joga, a gente gosta de jogar dia a dia. E a quantidade de horas que a gente joga com o mesmo personagem é meio insana. Sim. Nós temos a Lorena, que jogou, foram 600 horas, e a Velvet foi quase 500. Tá quase a 500 Velvet, a última vez que eu medi foram 410 horas, mas 410, tá ótimo. Mas já tem algum tempo, então deve estar batendo as 500. Sei lá, 500 horas. Então é muito difícil pra gente adaptar as coisas, então a gente teve que criar outros métodos, tipo, sessão não é uma ideia mais válida e nem experiência é uma ideia mais válida, tipo, como o livro propõe. Sim. Então, tipo, a gente pensa no mundo real. Quanto tempo demora pra você aprender, tipo, meio que aprender o primeiro ponto de armas brancas, sabe? Quer ser, tipo, alguém que sabe manejar, tipo, 3 semanas, 1 mês, sabe? E daí o segundo ponto, 3 meses, 4 meses. Sim. É meio que nesse sentido, porque o conhecimento... Tipo, o conhecimento humano escala em dificuldade, tipo, a níveis astronômicos. É muito mais... E a gente baseou isso também muito no fato de eu já ter treinado sim. arte marcial. Eu acho que eu já falei aqui que eu sou faixa verde de Aikido. E eu treinei por 5 anos pra chegar no que é considerado, entre aspas, a metade do caminho das faixas, sabe? E eu não era nem uma aprendiz. Sim, excelente, mas eu também não era ruim, sabe? Então depende da habilidade da personagem. A Velvet é uma personagem que já tem uma habilidade muito grande com ferramentas. Sim. Né? Ela faz trabalhos manuais, ela faz restauro, ela faz, né, pequenos concertos, ela tem crafts, ela tem né, tipo... Sim. Eu esqueci em português sim. como é. Então ela vai ter facilidade com essa parte inicial. Sim. Né? Mas isso também vai de uma característica que já é da personagem. E outro ponto é, tipo, a gente meio que põe os vampiros aprendendo um pouco mais rápido também que o ser humano. Sim. Porque, tipo, que é um estudo que eu vi que tem do cérebro, que eu achei interessante, que existe muita lenda de que com a idade a gente para de aprender tão rápido quanto, né? Tipo, óbvio que como criança, acho que até os 6 anos é absurdo mesmo o aprendizado, mas depois começa a dar uma balanceada melhor com o que a gente é no presente. E muito da gente e muito dessa crença, entre aspas, vem do fato das pessoas pararem de treinar o cérebro e aprender. E quanto mais você aprende, mais fácil aprender. Então, meio que, tipo, alguém de 80 anos poderia ter o cérebro equivalente a alguém de 30 anos, sabe? Se não tiver nenhuma doença, e não sei, tipo, e complicações no cérebro. Tipo, se não tiver... Se todas as condições forem iguais, dá pra ter o mesmo tipo de cérebro. Esse é o ponto. Ou ser melhor, se você tá sempre tentando se reinventar, sempre aprender. Vaikos. Olha aqui. Você não é idêntico, né? A clone. Ai, demônio. Mas a cloninha odeia, né, cara? Isso. Ela não gosta. Ó. Pronto, demônia cinza. E daí, tipo, esse é o drama também de quanto tempo demora, né? Então, Sim. tipo, tem muita coisa a ser avaliada e é isso. E depende muito, tipo, da história que você contar também, sabe? E de quanto a personagem realmente tá interessada, sabe? Tipo,
É muito diferente, por exemplo, a Lorena, que ela quer aprender porque todo Pela mundo graça. enche a porra do saco Sim. dela. Então ela fala, ok, sabe, vocês estão me enchendo o saco, me ensina. Ou a Velvet, que ela realmente ela quer ser capaz de defender a cidade dela. Entende? Então ela depende muito do vai que você se quer. dedicar muito mais intensamente também. E é que nem a gente. Eu lembrei no que eu queria voltar, na verdade. E lembrar, se você quer trazer um jogo mais realista, que o conhecimento que a gente tem é muito mais fácil você aprender o básico de uma coisa do que você vai subindo nela. Você demora Sim. muito mais tempo. Tipo, o exemplo mais fácil é o xadrez, sabe? Tipo, se você chegar tipo, a 1.600 de rating, demora um ano. Mas se chegar a 2.000, do 1.600 pro 2.000, sabe? Que é uma subida muito menor, né? Você demoraria, tipo, 3, 4 anos, sabe? Tipo, e daí do 2.000 pro 2.700, tipo, do 2.200, vai. Você demora mais 10 anos, sabe? Tipo, Sim. é meio que isso. Quanto mais você vai subindo a dificuldade das coisas, tipo, mais ridículas se tornam, sabe? Tipo, a gente vai aprender. Demora muito mais tempo, né? Sim. Tá. E me alonguei se lembra demais. de Coringa Style, se lembra de Cyril Farrell. Eu não captei a referência. Não. Pra eu variar. odeio- Não, óbvio. E aí, Gangrel, tanca ou não tanca meus ataques? Spoiler. Sim. Sim. A gente mudou a regra de First. A gente não joga V5. verdade Não, a é gente essa. não joga V5. A gente não joga Quer mais dizer- V5. É uma versão da V5, tipo, com regra da casa. A até torta é direita. torta é direita. As disciplinas físicas fazem diferença, sabe? Tipo, você pode tomar 0 de dano. E no combate específico, além de tudo, ele não tava usando disciplina nenhuma. Exato. Então, tipo, sim, ele foi atingido, mas foda-se, sabe? Porque ele cura o tanque de guerra em um turno, sabe? Exato. Ele toma um tiro no tanque de guerra e deve curar num turno. Né? Tipo, é brincadeira, mas sim. É aquela coisa, sabe? Tipo, ele é um vampiro de 2.000 anos, ele tem que estar vivo por um motivo, então Sim. ele tem que ser capaz de suportar as agruras da vida vampírica, Sim, basicamente. exato. Então, assim, exemplo... Eu fui intimidado. V5 lá de casa, exato. Meu Deus, você pulou o comentário. Ah, né? tá. Quanto tempo demora pra eu ser uma dádiva dos ninjas? É porque eu sou velho e não quero aprender nada mesmo, Ai, né? isso é uma dádiva dos ninjas. Demora muito. Sim. Demora muito. Sim. Do 0, demora muito. Esse é o ponto. Tipo, Não, cara, tem umas coisas que são meio injustas mesmo, porque, por exemplo, quando eu comecei a treinar, eu já era faixa roxa, branca, amarela, roxa. Eu já era roxa, entrou um cara que teve uma ascensão meteórica. Nos 5 anos que eu treinei, ele chegou à faixa preta, sabe? Por quê? O cara é um prodígio. O cara é um prodígio, sabe? Ele nunca tinha treinado porra nenhuma da vida. E ele só descobriu que ele era meio que natural pra aquilo, sabe? isso existe, é um problema real. Existe. Sabe? Em todas as áreas existem isso, né? Que fofo o gato mexendo nos dados. Os demônios adoram os dados. Sim. Agora, eu, por exemplo, eu parei meio que no que eu considero o meio do caminho ali, 5 anos de treinamento, eu já era capaz de me defender em situações problemáticas, sabe? Tipo, aconteceu, inclusive, de eu render caras, Tentando, como é que eu falo? Tentando ser seu zombie top, é isso? Eu já joguei hétero top no chão na balada. Algumas vezes. Sim. E eu era a pessoa que meio que ia em resgate das minhas amigas quando chegava aqueles caras fazendo rodinha, querendo agarrar, porque infelizmente carnaval em Juiz de Fora é isso. Você Então, voltou, fia. é isso, sabe? Tipo, eu acho que tudo depende muito e depende do quão realista você quer levar o jogo. Ah, sim, que tipo, mano, você quer... Que tipo, Resumindo, você era o tanque do grupo. Na verdade, eu era o tanque de guerra, se quiser dizer assim, porque... DPS. Eu era o DPS mesmo. Eu chegava dando porrada e jogava no chão mesmo. Pô, o carnaval em Juiz de Fora é tenso mesmo. Você esteve em Juiz de Fora? Que infortúnio pra você. Né? Mas é meio que isso, sabe? Tipo, depende do jogo que você quer jogar, mas Sim. a gente gosta muito de uma questão mais realista, então a gente sempre pesquisa e baseia em algo da vida real. Sim. É isso. Outra pergunta? Você perdeu ela, eu acho. Cadê? Tá aqui, eu acho. Cadê? Aqui. Ops, pro ano que vem já tô fazendo petição pra uma mesa sul. Então, existem ideias. A princípio, a gente pretende jogar uma one-shot quando a gente estiver falando de criação de personagens e criação Sim. de cenário.
mas a gente meio que pretende jogar nós dois pra dar esse pano de fundo pros assuntos só. Mas eu não sei, jogo streamado é uma coisa que a gente tem bastante ressalva em fazer, porque é algo que já tem bastante. Eu acho que tem muita gente fazendo e tem muita gente fazendo muito bem feito. Por exemplo, você, Vaikos. Sim. Então, a gente meio que fica nessa de tipo, o tá que a gente pode trazer de novo, de diferente? Sim. Mesmo que cada narrativa seja uma narrativa, a gente também não quer ficar, sabe, fazendo o que já tem gente que já faz muito bem. Sim. Basicamente. Então. E a verdade é que até certo ponto a gente não sabe quão interessantes são nossos jogos, primeiro fator. E o segundo fator é que, tipo, a gente tem tendência a criar crônicas insanamente longas. Então, tipo, se você perder um episódio, seria um problema. Sim. Talvez fosse um problema. Ao mesmo tempo que você talvez possa perder 10 e não fazer a menor diferença. Exato. Porque, tipo, muitas dessas... Acaba que tem algumas sessões, tipo, que nada acontece, por assim dizer. Tem muitas sessões que é só conversa. Por exemplo, como o Lucian se tornou um personagem central da história. Por algum motivo, a Velvet se encantou pelo Gangrel de 2000 anos. E boa parte do que ela faz nas noites dela é ficar conversando com ele. Como ele é um Gangrel de 2000 anos entediado, ele tem tempo pra conversar com ela. Então, muitos dos nossos jogos são isso. Entende? É conversa entre dois personagens. E é descobrindo o mundo junto, por assim dizer, né? Tipo, é meio que um desafio filosófico. Eu tava pensando sobre isso também, né? A gente tava pensando sobre isso ontem também. É meio que um desafio filosófico, né? E outra coisa que a gente faz muito também a gente busca aprender com o jogo, né? Sim. Conhecimentos pra vida real, que é uma coisa também que a gente tá pensando bastante sobre, né? Exato. Tá. Ó. Assim, e se for jogar com a gente, é regra da casa, só, tipo, né? Se algum dia for jogar, já espere que, tipo, pode tacar fogo no livro. Então, macarronada, aí não, porque eu não moro em Juiz de Fora mais. A gente atualmente mora em Sorocaba, com planos de ou voltar pra Juiz de Fora ou mudar pra Gary, o que acontecer primeiro. Seria muito desbalanceado usar os lobisomens do Apocalipse no V5? Sim. Eu acho que usando como eles são e como as regras do V5 são, os vampiros não teriam motivo pra continuar existindo. Porque os vampiros na V5 são extremamente frágeis. Então, tanto que assim, todo o sistema de disciplinas e de combate, etc e tal, foi mudado na V5 porque a fragilidade dos membros na V5 não suportam mais que você tenha determinadas disciplinas, por exemplo. Então, muitas vezes você tem disciplina que era de level muito alto, que foi extremamente nerfada pra jogar em algum nível da V5. Você tem coisas que não fazem mais, sabe? Por exemplo, rapidez não dá turno extra por quê? Entende? Tem muitas coisas assim. O sistema da V5, ele é um sistema em que os membros são realmente mais frágeis. Provavelmente o personagem mais combado que você consegue... Tipo, se você tiver pontos infinitos, tipo, literalmente. Quer dizer, se tiver todas as bolinhas preenchidas, com todas as especializações, provavelmente você consegue montar um lobisomem inicial que mata um vampiro. No lobisomem do Apocalipse, provavelmente você consegue. Tipo, não tô dizendo que você consegue com certeza, mas eu diria que é bem provável que você consiga montar um personagem inicial que mate. Sim. Um vampiro com pontos infinitos da V5. Sim. E esse é o a problema. gente chegou a fazer o cálculo, e daí é o momento que vocês me chamam de combeira, de se um personagem inicial seria capaz de matar o Critias, que é um ancião do cenário de Chicago. 2.500 anos, acho que ele tem. Sim. E é tipo, baba. E não é nem difícil. Um personagem inicial seria capaz de dar pega e possivelmente matar o Critias, porque eu acho ele termina com vantagem de dados. 70% de chance, um negócio assim, tipo... É um negócio sem noção, sabe? Então... E personagem de 100 anos, então, é baba, sabe? Tipo, é raro. A realidade é, qualquer personagem que não tenha rapidez 4 é morto. Basicamente é isso. Sim. Qualquer personagem que não tenha rapidez 4 pode ser morto por um personagem inicial. Exato. É quase que isso a resposta, sabe? Tipo... Agora, resta saber como vão vir os lobisomens da V5. Sim. Né? Que eu acho que o Lagiris falou aqui pra baixo que, tecnicamente, no V5, lobisomens sofreram uma perda muito pesada. Então, no futuro W5, provavelmente os lobisomens serão mais fracos que os do W3 ou W20, mas ainda bem mais forte contra o vampiro. Eu acho que depende muito do que vai vir mesmo no W5, mas
sem fazer essa alteração, essa correspondência de jogar pra V5 e balancear esse nível de poder, provavelmente os lobisomens só fariam a limpa. Eu acho que eles vão rodar, que nem eu não sei, acho que foi a Domi que comentou isso, né? Que os lobisomens provavelmente vão perder o negócio da fúria, que ativar a fúria e ganhar mais um turno, né? Eu acho que sim. A sensação que eu tenho é que, tipo, lobisomem vai perder essa habilidade. Eu perdi completamente, a gente tá no chat, no fundo. Então, não. Eu tô aqui no Under Games, daí... Tá, o Macarronada falou, faz um one shot e vira ten shot. Eu gosto de... a nossa sempre é assim, né? A Lorena no one shot tá com 600 horas, sabe? Exato. Que belo one shot, O parabéns. Michael falou que não precisa streamar, é só incluir ele. Tá. Bom saber. Manifesto falou, gente, melhor tipo de jogo. Em resumo, 2 personagens velhos, de saco cheio, se tivesse uma porrinha ia aparecer os velhos aqui do prédio. Acho isso mais vampiro do que Streets of Rage com morcego. Eu acho que é sobre a gente narrar essas conversas infinitas, né? Sim. Sobre os dois conversando, tá. sim. E Vicus tá pra sair 5ª edição de Lobisomem. No livro do V5 tem um padrão de rolagem pra Lobisomem, caso algum apareça como antagonista. Sim, Uhum. Momento campeira, claro. Nossa, aí o Wander falou, porque eu trombei com Lobisomem e quando fui usar meu Oblivion quase eu morri. Fugi sem um braço e disse pro mestre que era o nível mais alto. Isso tá errado. Nossa, que mancada, Mano, o Macarronato é o contra a sombra, pelo visto, né? Ou não tem, né? Porque se ele tivesse, ele já teria eliminado, né? Sim. Talvez. Mas era fazer isso ou morrer mesmo, só conseguir distrair ele. Vão existir esses momentos em que, de fato... Ai, que susto. A demônia cinza derrubou coisa. Em que, de fato, não era mesmo pra você ser capaz de enfrentar aquele antagonista. Sim. E sair sem um braço pra um vampiro não é uma grande perda. Mas se a intenção fosse que fosse um combate justo, daí talvez as coisas não estejam realmente equilibradas. Eu não gosto nem de Tremere, nem... Paladino. Eu gosto de Paladino, gente. Pelo menos deve ser alguma crítica a respeito do sistema, né? Porque a gente, tipo, não sabe. Então, não. Na verdade, o Paladino que eu tenho é o Paladino do... Que eu gostava de jogar de Paladino no joguinho de carta lá, no card game da... Hearthstone. Então, assim, eu só gosto de Paladino por isso, porque eu jogava de Face Paladino e ganhava o jogo em 3 ou 5 turnos, e é isso aí. Mas esse argumento não era justo, tá? Sim. É difícil. O combate é um negócio bem difícil de balancear. Sim. Pô, a gente pode fechar agora e falar um pouco mais de combate. Vamos lá, vai. Não, é que a gente tava ainda terminando, né? As outras situações de memória. É verdade, sim. Então tá, então vamos falar de combate, a mesma coisa. Tipo, o combate do vampiro, tipo, ele, pra mim, ele é meio, tipo... Ele é meio chato, ele não me convence muito. Tipo, pra mim, é uma opinião pessoal, mas pra mim, tipo, o D&D tem um combate mais maneiro, sabe? Tipo, infelizmente. É triste dizer, eu não manjo o suficiente de D&D também, mas o pouco que eu joguei de D&D me traz a sensação de que é um combate mais legal, ao mesmo tempo que, tipo, infelizmente eu joguei numa mesa que tinha alguém que fez uma ficha estupidamente combada e eu não fazia ideia do que eu tava fazendo quando eu joguei. Então, eu era o DPS e eu jogava, tipo, 1/3 dos dados que o cara jogava, sendo que ele era o tanque do time, sabe? Então, tipo, é uma bosta daí. Sim. Isso é uma parte ruim. Exato. Porque, tipo, não fui ajudado a criar uma ficha de um DPS de verdade também. Então, tipo, pra mim isso foi meio frustrante de jogar, mas o problema é meu nesse caso. Sim. De não saber do que eu tava fazendo. Mas foi a primeira mesa que eu joguei, tipo, mas eu achei o combate mais criativo. Tipo, o combate tem muito mais o que você fazer, na verdade, né? Tipo, e é uma coisa que eu tento trazer muito pros nossos jogos também. Os combates serem extremamente criativos e não ser só, tipo, uma rolagem de dados, sabe? Ser, tipo, coisas... Tipo, surpreendentes, pra dizer o mínimo, né? Contem comigo pra ser a pessoa que vai propor de explodir tudo. Sempre, nossa. Né? Tudo se resolve explodindo, parece, né? É impressionante. Sempre a minha primeira resposta. Tá, e agora os outros exemplos que são memória, mas não são memória, né? Tipo, exato. Que é os usos do poder, né? Sim. O uso de algum poder. A gente usa muito um esqueminha de memória, que se a gente pudesse, né, tipo, distorcer e dizer isso. Que seria no Toque do Espírito, né? Nível 4 de auspício, eu acho que é 4 mesmo. Que você toca uma superfície e você é capaz de sentir ou a emoção mais forte, ou a emoção mais recente, ou algo que tenha acontecido. Depende muito
de qual edição você estiver jogando, né? Eu acho que, tipo, enfim, a gente fez a nossa leitura e a gente deu esse toque de que cada personagem vai ter uma forma diferente de usar. Na Velvet, a gente usa essa questão dela ser capaz de acompanhar essa emoção na visão, e aí ela se desloca pelo espaço de acordo com o personagem que estava com aquela emoção a qual ela se prendeu. Então ela consegue presenciar as coisas pelo ponto de vista de algumas pessoas, dependendo das emoções que aqueles acontecimentos causaram naquela pessoa. Dito isso, como a gente usa Memoriam nisso? Não é exatamente uma cena jogável no sentido de que eu não escolho o que a pessoa está vendo, porque o que aconteceu, aconteceu, mas eu sou capaz de escolher a qual pessoa, a qual emoção, quando acompanhar, quando desligar e quando fazer uma outra rolagem para tentar mudar disso e tal. Então a gente usa muito nesse sentido. Uhum. Quem tiver curioso, eu tenho gravado, tá lá no YouTube, o conto que eu escrevi descrevendo exatamente um uso de O Toque do Espírito nessa cena de incêndio de Gary. Uhum. Que eu particularmente achei bem interessante. Uhum. Outra... sim. E outra é como a gente usa em premonição. Que a gente meio que entrou num acordo de que a gente só usa premonição de forma passiva agora, né? A gente não força mais premonições para personagens que tenham premonição. E especificamente para esse personagem, que é a Lorena, a gente usa premonição em forma de sonhos. E ela vai ter um sonho que vai ter informações que vão ter informações úteis para ela definir como ela vai agir, seja no passado, seja no futuro, enfim. Uhum. Então tem uma cena em que ela entra numa premonição em que ela volta no passado, então ela consegue avaliar por outros ângulos o que já aconteceu. Sim. E disso ela consegue tirar informação, mas no fim das contas é só auspícios dela se manifestando na forma de um sonho. Sim. E tem uma outra situação que ela vai pro futuro e ela consegue dar uma olhada, né? Tipo, aquela fuçadinha de tipo, como as coisas vão acontecer no futuro caso a gente continue agindo desta forma. Então ela consegue ter alguns glimpses do futuro e decidir se ela vai corrigir o rumo ou se ela vai continuar agindo daquela forma. Sim. Que não é exatamente também uma forma de usar Memoriam da forma que tá no sistema, mas é uma forma de você usar idas pro passado ou pro futuro, né? Os flashbacks ou flash forwards de uma forma que não vai quebrar essa consistência do jogo. Já que é uma premonição. E é totalmente jogável também. Sim. Uhum. A Jani, maravilhosa, acabou de chegar e me dar um olá. Olá! E Gui. É Gui. Gui Feds 2. É Gui. É Gui. É mais fácil. Spider 2, mouse gostosinho. Eu não captei. Não, também. E eu acho que é isso, né? São as formas que a gente usa memória, muito entre aspas, nas nossas crônicas. Sim, eu acho que são todas mesmo já, né? Eu acho que sim. As ideias. Eu acho que é isso, né? São ou em forma de... A gente usa muito em forma de auspícios, ou então de memórias de cenas não jogadas, mas que a gente... não, tem mais uma. Nice. Tem mais uma. Eu tô assistindo fora de alguma coisa, então não consigo lembrar o que é. Uma outra é que a gente... Na história da Lorena, que é a minha gangrel urbana hacker, que inclusive o... Joberis fez um desenho lindo pra mim, que eu pus no Insta, que ele ilustrou a Lorena pra mim, eu estou emocionadíssima. A gente trabalha muito com a questão de preparação. É uma personagem que ela tem um nível de inteligência muito alto, mas ela não tem muita reação, né? Ela não tem muito raciocínio. E então a gente sempre trabalha com o seguinte: vocês estão indo fazer determinada coisa. Qualquer tipo de preparação que você acha que seria coerente vocês tomarem antes, na hora a gente para e pensa, vocês se prepararam pra isso? Sim, não. E daí, se sim, a gente vai ter, né, uma vantagem de dado pra rolar naquela situação. É meio que isso. Por quê? Porque já é um perfil da personagem. E aí, necessariamente, a gente nem joga. É só se faz sentido ou não ela e a coterie dela terem pensado naquilo.
E aí, obviamente, a gente tá trabalhando com um grau de sinceridade muito grande, de confiança. Sim. Né? Tipo... E a luz de memória, se eu pensar, né? Que, tipo, meio que você se lembra, entre aspas, já é o que não tinha acontecido. Mas você não se lembrou, né? Tipo, já acontece direto, né? Exato. E a Gianni jogou o link. Obrigada, Gianni. Eu fiquei emocionadíssima com essa ilustração da Lorena, que é um negócio que eu fiquei assim... Sabe quando você fica em choque? Porque é a personagem com quem eu mais tenho ligação emocional. E aconteceram duas coisas meio que consecutivas, que foi... Eu resolvi começar a fazer os respingos de inspiração baseados em um trecho da história da Lorena, que é a cena do abraço dela. E em seguida, o Jobers fez a ilustração pra mim. Então, tipo, essa semana eu passei uma semana muito... A gata tá roubando coisas, gente. Ela é fofa, ela cata as coisas com a boca e sai carregando até a ponta da mesa. Chega na ponta da mesa, ela solta e peteca pra cair. Porque o prazer da gata é jogar as coisas no chão. Mas é isso, tipo, eu tô muito feliz de finalmente estar sendo capaz também de deixar a Lorena ganhar o mundo. Sim. Porque eu tinha extremos ciúmes dela antes. Só pode você pegar com o personagem se você é casado. Com a pessoa nada. Então, pra mim, no caso a gente Quer dizer, a gente não é casado de papel passado, mas já são quase 10 anos juntos. Já. Então... E mais uns 12 NPCs, talvez, né? Juntos, então sim. Sim. Nossa, gente, o que tem de NPC, meu... Quer dizer, que tem de personagem, meu, e enrolado com o NPC dele é uma coisa sem fim. Inclusive, o oposto é válido, porque... sim, é verdade. Quando eu fui narrar também, ele fez o personagem se apaixonar pela xerife da cidade. E é isso. Isso é legal. Gente, vamos dizer adeus para as lilicas do YouTube. Vamos. E daí eu posso cortar esse vídeo aqui. Daí a gente vai puxar. E daí a gente pode fofocar. Sim. Pessoas do YouTube, muito obrigada por acompanhar a gente. Muito obrigada por assistir, por aguentar as nossas divagações e as nossas pistolações. Deixa aquelas coisas youtubicas todas que vocês já conhecem, de joinha, botãozinho, comentários. E a gente se vê na próxima. Tchau, Lilicas. Tchau, Lilicas. Ou melhor, tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Que a gente quer Lilica, não esqueça. Tchau. Tchau.